No meio da noite, os irmãos da fraternidade Alpha Omega Zeta jogaram outro cadáver ressecado no buraco dos novatos, onde caiu em cima de uma pilha de outros, com um estalo seco de folha. O mais estranho era que isso não era incomum para eles. Os garotos da AOZ eram desagradáveis em todos os sentidos. Rostos típicos de fraternidade bebem como se cirrose fosse rito de passagem e tratam consentimento como moeda colecionável. Mas eles também são bizarros e perigosos de maneiras que a maioria das fraternidades não é. Porque a AOZ também é a fraternidade mais anômala dos Estados Unidos, e isso se estende muito à Semana dos Novatos. Nunca foi fácil e muitas vezes era letal para os azarados, mas este ano, os rituais de trote ficaram particularmente brutais na primeira fase das provas. Os iniciados foram levados ao porão da casa AOZ, onde uma anomalia espacial o tornava centenas de quilômetros mais amplo. Lá, foram conduzidos a um vasto labirinto de pedra. Os veteranos contaram que no centro do labirinto havia uma pilha de sutiãs de conquistas passadas. Para avançar para a próxima etapa, precisavam trazer um deles de volta. Fácil, né? Os novatos também achavam isso de forma tola. Só ao ficarem presos no labirinto perceberam que não estavam sozinhos. Além disso, o demônio guardião da fraternidade, o monstro de 3 faces Diz, também rondava os corredores do labirinto. Ele ansiava pela carne dos universitários alimentados com cerveja. Hoje ele se banquetearia como um rei. Alguns estudantes conquistaram o prêmio cobiçado e voltaram pelo labirinto, outros não tiveram a mesma sorte. Eles eram agarrados assim e roídos até os ossos com suas 3 bocas terríveis. Nunca mais fariam um keg stand, ou desenhariam símbolos profanos no rosto de um amigo desmaiado com marcador permanente. Seus restos ficariam no labirinto AOZ para sempre, mas de certa forma, talvez eles ainda fossem mais sortudos do que aqueles que sobreviveriam e passariam para o próximo nível das provações. Trotes. Isso tornaria entrar para a Spetsnaz parecer fácil em comparação. Para o segundo dos 3 desafios anômalos, os novatos foram despidos até a roupa de baixo e submetidos ao flagelo profano. Instrumento de tortura ritual de um obscuro culto romano que corta tão profundamente que deixa feridas permanentes na alma. A tarefa era simplesmente sobreviver a 1 hora inteira de açoites enquanto os irmãos da fraternidade passavam de pessoa em pessoa, fazendo-os sofrer com o chicote amaldiçoado. Vários novatos gritavam tão alto que canalizavam vozes de ancestrais mortos que sentiam dor na psicosfera por associação. Mas os novatos não eram os únicos que estavam sofrendo, pelo menos. O flagelo profano é uma ferramenta de sadismo tão refinada como o conceito idealista que só de vê-lo já causa uma dor pulsante. Segurá-lo dói ainda mais, só que nem se compara à dor de tê-lo usado em você. Quando o açoitamento terminou, todos, exceto alguns poucos dos juramentados, estavam mortos. Isso indicava que os sobreviventes haviam alcançado o terceiro e último desafio para entrar na fraternidade AOZ, a escolha do cálice. Isso era ainda mais temido e odiado do que ser perseguido por um demônio faminto ou esfolado até a morte por um chicote amaldiçoado. Os candidatos foram levados a uma sala que lembrava uma versão econômica da Sala do Graal do Última Cruzada. Com uma grande coleção de recipientes para beber de vários formatos e tamanhos. De copos de shot a cálices antigos, cada um tinha que escolher seu copo e torcer para não ter escolhido o errado. Um dos novatos viu o que parecia ser um daqueles próprios cálices e decidiu que seria a sua escolha, e ele escolheu mal. No segundo em que pegou o cálice, sentiu uma sensação terrível de queimação na palma da mão, como se tivesse segurado a ponta de um ferro de solda. Ele tentou soltar o cálice por instinto, mas sua mão continuou agarrada firmemente ao cabo, não importava o que ele fizesse. E então o líquido no cálice mudou. Ele ficou espesso, branco, quente e translúcido, borbulhando e exalando forte cheiro de sal e proteína ao encher o cálice. De repente, apesar do nojo, o novato sentiu uma sede incrível tomar conta dele, enquanto todos ao redor olhavam com uma mistura de simpatia e horror. Que azar, irmão, foi bom te conhecer, disse um dos veteranos da fraternidade. É melhor beber tudo. Bem-vindo a um dos SCPs mais repulsivos e horripilantes do catálogo da Fundação. Parece exagero dizer isso, não é? Considerando a verdadeira cavalcade de horrores existenciais que você encontra à espreita atrás das portas de cada local de contenção da Fundação, chega a ser superficial escolher favoritos entre anomalias que tornam a morte uma alternativa mais atraente. Mas, na minha opinião objetiva e pessoal, nenhuma. Simplesmente me faz arrepiar e embrulha meu estômago.
como o SCP-198, também conhecido como Copo de Joe. O assustador é que se essa anomalia estivesse perto, você só saberia quando já fosse tarde. É um recipiente de bebida anômalo que sempre parece pelo menos parcialmente cheio com o líquido esperado para ele. Atualmente, ela se manifesta com mais frequência como uma caneca de café padrão de porcelana branca, com listras azuis ao longo do corpo, e seu conteúdo fumegante exala um aroma profundamente atraente à distância. No entanto, ela já teve várias outras formas, entre as quais parece ser capaz de alternar, à vontade, um copo vermelho descartável meio cheio de cerveja, uma taça de champanhe, uma garrafa de cerveja de vidro, copo de isopor, latas de refrigerante e um copo de dose escrito 1 tequila, 2 tequila, 3 tequila chão. E muitos outros que você terá o azar de ouvir ao longo deste vídeo. Não quero insistir demais nesse ponto, só quero ilustrar isso. Se quiser evitar um destino terrível, saiba que a xícara de café misteriosa não é sua única preocupação. Mas, se não tocar nela, também não precisa se preocupar. Ou melhor, segurá-la, pois ao envolver sua mão em qualquer forma dessa anomalia, dentro de 2 a 5 segundos após tomar essa decisão extremamente ruim, você sentirá uma dor ardente e intensa, enquanto a xícara se funde com sua mão em nível molecular. Depois disso, você ficará preso nisso por muito tempo. Bem, não por muito tempo. Você não vai sobreviver mais que alguns dias, mas acredite, vai parecer uma eternidade. Do seu próprio ponto de vista subjetivo, até hoje, a Fundação não conseguiu encontrar nenhuma maneira de separar a anomalia da sua vítima. Bisturis, motosserras, termita. Mesmo a destruição total da mão por vários meios não faz diferença, ela simplesmente se regenera instantaneamente ao redor do copo de novo. Usar qualquer luva ou cobertura para a mão, independentemente da espessura, não faz diferença. Se você segurar o SCP-198, então o SCP-198 vai segurar você de volta, e aí os verdadeiros horrores começam. Qualquer líquido convencional que estava dentro do copo, independentemente da forma, vai desaparecer, e em vez disso, ele será imediatamente preenchido com alguma variação. De um fluido corporal humano, saliva, sangue, bile, suor, muco, urina, fezes, pus, fluido cerebroespinal. Certos assuntos não podem ser citados neste canal do YouTube para manter a monetização, você entendeu? Se você tomar a decisão altamente antissocial de despejar o conteúdo do copo, ele simplesmente vai se encher instantaneamente de novo, trazendo de volta aquela sensação azeda que você está sentindo no fundo da garganta. Enquanto explico isso, essa é a manifestação física do medo, e é com sincero pesar que informo que vai piorar muito, muito pior. A anomalia então começará a ter efeitos seriamente prejudiciais na sua fisiologia e taxa metabólica, manifestando-se no que parece ser um caso grave de fome e desidratação aceleradas, que levará rapidamente a um caso fatal de inanição. E isso já seria suficiente por si só, mas comida e bebida normais, ou até mesmo nutrientes administrados por via intravenosa, não vão mais satisfazer esses impulsos. Se recusar a participar, resultará em ser encontrado morto, desidratado e emagrecido em pouco tempo. Simplificando, uma vez que o evento de ligação tenha ocorrido, a única coisa que vai manter você vivo é beber o conteúdo do recipiente agora ligado à sua mão. Compreensivelmente, muitos preferem a opção de serem mortos em vez de se comprometerem com isso. Alguns sobreviveram até 70 horas nessa condição antes de morrerem por desnutrição fatal ou serem eliminados pela equipe da Fundação. Vamos falar sobre alguns testes em breve, mas devo dizer que sou grato por não ter participado deles. Uma vez que você morra, pelo menos estará livre. Até o momento, a morte tem sido a única maneira comprovada de separar o SCP-198 de seu hospedeiro. Isso transforma a área ao redor em zona de perigo imediato. Pois, em 75% dos casos, o copo se teletransporta para uma superfície próxima, onde espera uma nova vítima, talvez em outra forma. Isso é um dos melhores cenários, pois geralmente ele só aparece em uma superfície próxima. Em um pequeno número de casos, ele vai se teletransportar para um local completamente diferente, onde as pessoas não estarão cientes de sua verdadeira natureza. Na verdade, foi esse fenômeno peculiar que causou o incidente 198A e o incidente 198B, um par de ocorrências catastróficas que fizeram a Fundação perceber que essa anomalia não deveria ser subestimada. Desclassificarei os arquivos sobre aqueles dias angustiantes após discutirmos a possível origem e os registros de testes perturbadores do 198. Eu realmente espero que nenhum de vocês tenha cometido o terrível erro de comer enquanto assistia a este vídeo. O SCP-198 foi descoberto após um acidente infeliz por uma equipe de construção alemã que encontrou um bunker subterrâneo em uma cidade bávara não revelada.
A fundação se atentou ao caso após a mesma construtora registrar várias mortes de funcionários perto do bunker. O agente Gusso da fundação, ao chegar ao local, encontrou vários cadáveres ressecados com o uniforme da equipe de construção perto do bunker. Essa descoberta já era estranha e perturbadora o suficiente para o agente Gusso isolar a área e pedir reforços, mas foi aí que a tragédia aconteceu. O SCP-198 ainda estava no local e havia se disfarçado como uma garrafa de água lacrada quando o reforço chegou. Eles acharam o agente Gusso, 18 quilos mais magro, lutando em seu próprio vômito, sem conseguir largar a garrafa, que parecia cheia de suor humano morno. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. O início do agente Gusso ao menos revelou a natureza da anomalia, embora já fosse tarde para salvá-lo. Por pedido próprio, outro agente atirou na cabeça de Gusso, permitindo a remoção segura da garrafa e seu retorno ao local de contenção não revelado, onde permanece. Assim começou a série repulsiva de testes que nos trouxe o conhecimento atual sobre os mecanismos desse pesadelo de porcelana. A Fundação demonstra paranoia com essa anomalia, já que os registros de teste trazem a nota "Testes em andamento". O SCP-198 deve ser manipulado fora de sua sala de contenção, em uma sala de experimentação segura. O SCP-198 deve ser colocado por meios robóticos em uma mesa simples no centro da sala que deve estar vazia. Durante a experimentação, todo o pessoal da Fundação deve observar remotamente por câmeras de vigilância ou de uma sala de observação com janela de plexiglass. Em nenhum momento qualquer membro do pessoal da Fundação deve entrar na sala de experimentação enquanto os experimentos estiverem sendo realizados. Guardas armados e equipes de limpeza devem ficar fora da sala de experimentação até o falecimento do sujeito de teste. E faz sentido, porque qualquer pessoa que tenha testemunhado em primeira mão do que essa anomalia é capaz, provavelmente vai agir com uma cautela quase absurda ao redor dela. Prepare-se para entrar nesse clube seleto, caro espectador, no primeiro teste, onde a anomalia surgia como um copo d'água. Um classe D foi direcionado para a câmara e instruído a se aproximar do copo. Ele recebeu instruções muito específicas para tocar o copo com um único dedo, mas sem pegá-lo. Ele seguiu a instrução, e assim, a Fundação descobriu que toques casuais não provocam eventos de ligação. Antes que você fique tentado a assumir que esse classe D é o homem mais sortudo da história, na verdade ele foi trazido de volta para um segundo teste. Ele foi mandado de volta à câmara e orientado a pegar o copo de novo. Afinal, se há um criador onipotente, ele tem um humor depravado. O classe D imediatamente começou a gritar de dor quando o copo se fundiu à sua mão e imediatamente começou a se encher de urina humana. As possibilidades de pesquisa sobre se essa anomalia foi criada por algum tipo de pervertido que distorce a realidade ainda estão sendo exploradas. Após a dor da fusão, o classe D relatou fraqueza e desidratação, mas ainda hesitava em beber o ouro líquido. Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Desculpe, vamos seguir. O desespero aumentou tanto que o classe D passou a beber ervilha freneticamente, xingando e engasgando.
ele foi forçado a continuar fazendo isso por tortuosas 29 horas antes que seu corpo sucumbisse ao cansaço, e a doce misericórdia da morte o envolveu em seu abraço amoroso. Nesse momento, a anomalia deixou o corpo do Classe D e se teleportou para uma mesa próxima, assumindo a forma de uma jarra com limonada e gelo. Após a urina, isso soava como piada de mau gosto, mas outras ainda piores viriam. Você viu a miniatura e sabia o que estava clicando? Uma D-Class feminina foi trazida para testar se a mudança de forma geraria outro líquido no recipiente. O que é uma informação que simplesmente não parece valer o dano físico e psicológico combinado que o próprio teste causaria. Mesmo assim, eles insistiram. Ela também teve que usar luvas grossas, mas ainda assim cometeu o erro de pegar a jarra com as duas mãos de uma vez, fazendo com que ambas grudassem dolorosamente ao vidro. E então, a limonada dentro se transformou em fezes humanas, e a Classe D começou a vomitar por 10 minutos seguidos. Provavelmente é o que eu vou fazer assim que terminar de fazer este vídeo. Ela deixou de cooperar com os pesquisadores, o que você também faria se tivesse que beber excremento humano liquefeito. Quando ela se recusou a participar do experimento, os guardas foram autorizados a entrar na câmara e atirar nela até a morte, o que provavelmente é a forma mais humana que isso poderia ter terminado. Pode ser do seu interesse saber que nenhum dos materiais corporais jamais teve ligações de DNA conclusivas com qualquer pessoa no banco de dados da Fundação. Se houver algum ser senciente ligado a essa anomalia, nem os vastos recursos da Fundação conseguiram localizá-lo até agora. Você tem sido mais do que paciente ao acompanhar esse desfile de perversões que compõem a história sórdida e sádica do SCP-198, então vamos tirar um momento para sentir um pouco de catarse contra os funcionários da Fundação que infligiram tão alegremente os horrores desse cálice amaldiçoado nos Classe D com o infame Incidente 198A e o Incidente 198B. Há sempre um limite para a satisfação com essa anomalia, pois até ouvir falar dela já causa dano psíquico. No primeiro incidente, às 14 horas e 3 meses após o último teste com o SCP-198, a maioria dos envolvidos suprimiu grande parte das memórias de trabalhar no caso. O pesquisador Moranis tentou pegar a garrafa térmica de café na mesa e se chocou ao perceber que ela ficou grudada dolorosamente em sua mão. Sim, a anomalia se teleportou para fora da contenção e apareceu na mesa de um pesquisador, replicando sua garrafa térmica para enganá-lo e fazê-lo tocá-la. Esse foi um avanço assustador nas capacidades da anomalia, fazendo com que todos no local ficassem ainda mais paranoicos com suas bebidas. O pesquisador Moranis conseguiu sobreviver por 31 horas que foram, por sinal, as piores horas da sua vida. Como ele não gostava de beber fluido linfático, recusou-se a continuar bebendo e seu corpo não aguentou, porque a morte é o único alívio dos horrores do SCP-198, e no próximo incidente as coisas ficariam ainda piores. De alguma forma, antes que as medidas de segurança fossem reforçadas, a anomalia infiltrou-se na sala de descanso do local e se disfarçou como um pote de creme para café. Na verdade, ela estava dispensando um tipo de creme muito peculiar, e vou deixar qualquer explicação adicional sobre isso para a sua imaginação. Um infeliz segurança, Albert Watson, foi a última vítima desse desastre em particular. Ele preferiu ser destruído a consumir o Santorum que borbulhava dentro do recipiente. E, sinceramente, de certa forma, não posso culpá-lo. Em uma organização que já conteve de sádicos imortais a ameaças cósmicas destruidoras de dimensões, poucas coisas causam tanto temor quanto um simples copo. Por causa da natureza misteriosa de suas operações, possível ciência e incríveis habilidades de engano, SCP-198 recebeu a designação Euclide, com métodos de contenção complexos e extensos para acompanhar. Ele fica em uma sala segura em local não revelado, com 2 guardas armados autorizados a usar força letal do lado de fora. A anomalia é mantida em um estojo lacrado dentro dessa sala segura sob vigilância por vídeo 24 horas por dia, com a chave para abri-lo guardada em outro local não revelado. Pessoas com autorização abaixo do nível 3 não podem saber que isso existe. Após entender o alcance do SCP-198, os procedimentos de contenção foram tornados ainda mais rigorosos. Ninguém deve tocar na anomalia em nenhuma hipótese. Se o copo precisar ser manipulado, use um braço robótico ou um Classe D. Embora, nesse último caso, eu pessoalmente acredito que fazer qualquer ser humano senciente tocar o SCP-198 constitui uma violação do mandato frio, mas não cruel, da Fundação. A anomalia permanece em uma balança digital com fonte de energia reserva. Qualquer mudança de peso nessa balança causada por mais líquido é uma violação total e imediata de contenção, ativando o protocolo de contenção 198.
Segundo o procedimento, o local de contenção deve ser trancado e todos devem evitar bebidas e evacuar a instalação. Até que o SCP-198 possa ser localizado e devidamente contido, é melhor prevenir do que remediar nesse caso. Se esse vídeo te deixou paranoico, talvez o único consolo que eu possa te dar é que você não estará sozinho ao sentir isso para maximizar suas chances de segurança. Quando se trata dessa anomalia realmente vil, existe apenas uma regra que você pode seguir. Se você vir uma bebida que não comprou, preparou ou serviu, nunca, jamais toque nela. Nunca vale o risco. Fizeram Carson assistir enquanto matavam sua família. Ele foi forçado a se ajoelhar com um cultista de túnica vermelha de cada lado, mãos segurando firmemente seus ombros. A magia sárquica deles, a arte sombria da carnomancia, permitiu que congelassem os músculos dele no lugar. Ele não conseguia se mover, não conseguia falar, e dos cantos de seus olhos escorriam lágrimas que rolavam por suas bochechas machucadas. Os monstros retorcidos que estavam mortos no tapete à sua frente tinham sido um dia as pessoas que ele mais amava no mundo. Essa era a parte mais cruel, o fato de que eles os transformaram antes de matá-los, nem sequer lhes dando a dignidade de morrerem como humanos. E é claro, o padre Visariano presidia tudo aquilo. É justo, disse Carson Visariano, enquanto parecia deslizar pela sala em direção ao homem paralisado. Você feriu minha família primeiro? Não é totalmente justo que eu retribua o favor? Carson queria gritar, queria se libertar das amarras sárquicas que o mantinham preso e envolver as mãos em torno da garganta pálida de Visariano para derrubá-lo em meio ao turbilhão de suas vestes roxas e estrangulá-lo até a morte por 1000 anos. Mas ele não podia, estava tão impotente quanto sua família esteve. Padre Visariano ajoelhou-se diante de Carson para que pudessem se olhar nos olhos. Claro, ele tinha muitos mais olhos do que Carson, e pelo menos o dobro de bocas. Ele tinha um rosto terrivelmente inumano, resultado de tantos rituais carnomânticos de carne. O mesmo rosto que ele viu durante sua missão secreta na Sibéria, ao se infiltrar em um laboratório biológico. Sob o domínio do culto Sarkic de Visarian, Carson era um dos principais agentes de campo da Fundação SCP, especialista em infiltração, espionagem e combate corpo a corpo. Ele foi escolhido pelo Conselho O5 por seu sucesso em missões anteriores, seu conhecimento sobre cultos Sarkic e técnicas para neutralizar suas habilidades o tornou o candidato ideal para destruir o laboratório biológico antes que completassem um vírus capaz de acabar com o mundo. Ele havia cumprido sua missão, matou os Sarkics e destruiu o laboratório e nesse processo colocou a si mesmo e sua família na mira do culto de Visarian. E agora eles vieram cobrar. Eu não vou te matar hoje, Carson, disse Visarian, falando devagar para ter certeza de que Carson estava absorvendo cada palavra. Mesmo sabendo que você não me daria a mesma cortesia, ainda assim é mais valioso para mim. Vivo de uma forma que lembre aos hereges da Fundação SCP do que somos capazes. Mas vou te deixar um presente. O padre Visariano estendeu a mão de 6 dedos e a colocou no peito de Carson. O agente de campo sentiu algum tipo de mudança sutil dentro do seu corpo, e então desmaiou. Quando ele acordou, estava no chão da sala de estar, cercado pelos cadáveres monstruosos de sua família transfigurada, enquanto outros agentes da Fundação SCP invadiam o cômodo para limpar a bagunça. E que massa horrível era aquela! Carson relatou aos homens que o resgataram o ocorrido, a vingança do culto Visariano, o destino de sua família e o feitiço lançado por Visariano. Ele passou por uma análise médica completa, que conseguiu diagnosticar o presente que o líder do culto havia deixado. Angiosarcomas, uma forma rara de câncer no coração, inoperável. Se Carson tivesse sorte, ele teria 6 meses de vida. Ele passaria esses 2 últimos meses acamado, mesmo com o melhor tratamento de base, e claro, sentiria dor. A parte de ficar acamado aconteceu antes do que qualquer um poderia esperar. Em 3 meses, ele já estava na enfermaria da fundação, recebendo atendimento médico diário. Na maioria dos dias, ele não tinha energia para se levantar. Tudo o que ele podia fazer era deitar, remoer, se arrepender e pensar em como queria se vingar por sua família e por si mesmo. Ele até recusou uma oferta de um comprimido SCP-500 dizendo que não queria viver uma vida longa, só o suficiente para conseguir sua vingança. Ele não sabia o quão perto estava de realizar seu desejo.
Um pesquisador da fundação o visitou certo dia e lhe deu uma notícia inesperada. O padre Vizarian e seu culto haviam sido vistos, possivelmente operando em um complexo em Utah. Carson sentiu sua pressão subir apesar do coquetel de analgésicos que estava tomando, disse o pesquisador. Acho que você precisa ser o escolhido. Parecia uma piada cruel. Carson mal conseguia atravessar o cômodo sem ajuda. Imagine invadir um complexo controlado por um manipulador de carne. Essa janela de possibilidade já tinha passado até que o pesquisador enfiou a mão no bolso do jaleco e entregou para Carson uma garrafa geladíssima de Coca-Cola Vintage. Carson ficou confuso. Sou do time da Pepsi, disse ele. Eu nem gosto de Coca, o pesquisador balançou a cabeça. Você vai gostar disso, confia em mim. Foi então que os olhos de Carson brilharam de reconhecimento. Ele tinha lido o arquivo sobre isso, mas não ousava acreditar que algum dia teria permissão para usá-lo. Talvez porque ele já fosse um homem morto andando, uma permissão havia sido concedida para ele, tirou a tampa com a mão nua e tomou um longo e profundo gole. Foi uma das bebidas mais deliciosas que ele já provou. De repente, a energia percorreu seu corpo. Ele sentiu uma clareza mental que pensava ter perdido. Em sua névoa de anestésicos, ele sentiu poder, vitalidade como antes de ser abatido por essa doença terrível em algo que parecia um verdadeiro milagre. Ele se levantou da cama e ficou de pé com as próprias pernas, sem nem mesmo vacilar. Sua mão apertou aquela garrafa milagrosa de Coca-Cola e ele a esvaziou completamente. O pesquisador jogou chaves de carro para ele e disse: "Está no estacionamento. As coordenadas já estão programadas no GPS e tem uma surpresa para você no porta-malas. Boa caçada." Carson sorriu e assentiu com a cabeça e saiu. Ele dirigiu impecavelmente, com reflexos perfeitos graças à inteligência e funções motoras aprimoradas. Ele desviava entre os outros motoristas seguindo as instruções do GPS, sentindo seu coração canceroso bater rápido em seu peito. Não havia cansaço, ele nunca, jamais se sentiu tão desperto. Normalmente, só outro tipo de coca faria você se sentir assim. Tudo o que parecia era um piscar de olhos entre ele e o complexo. Em Utah, um prédio impressionante cercado por arame farpado, envolto na escuridão enquanto o sol se punha no horizonte. O padre Vizarian e seus capangas inúteis estavam lá dentro, ele precisava destruí-los para que seus entes queridos descansassem em paz. Ele lembrou que o pesquisador dissera sobre um presente no porta-malas. Ele saiu do carro e abriu o porta-malas. Seus olhos se arregalaram ao ver o que o esperava. Era uma grande espada de ferro frio de High Brasil, a mística Ilha das Fadas ao largo da costa da Irlanda, e uma aliada da Fundação. Qualquer ferida que ela causasse nunca cicatrizaria, mesmo com o uso de carne e criação, a arma absolutamente perfeita para matar sarquistas. O primeiro sorriso que ele deu em 6 meses se espalhou pelo seu rosto quando ele a pegou pelo cabo e a puxou, como o rei Arthur tirando a espada da pedra. Ele vingaria sua família, ele vingaria a si mesmo. Carson caminhou até a cerca e desceu a espada, cortando os elos de corrente com um único movimento bem treinado. A cocaína o tornara mais forte, com reflexos tão afiados quanto as grandes espadas. Ele passou pelo buraco na cerca e correu até o prédio, onde encontrou o primeiro obstáculo. Um cultista provavelmente ouviu ele cortar a cerca e saiu. Ele viu o rosto sem olhos do homem na penumbra do manto, a boca retorcida como uma cicatriz mal feita. O homem ergueu o braço, mostrando o olho na palma da mão, que o encarava, enquanto recitava uma invocação sárquica capaz de transformar Carson em um dos mesmos mortos mutuantes que ele vira em sua sala. Ele não podia permitir isso, com tanta coisa em jogo acontecendo rápido, só perceptível em câmera lenta. Ele desviou da direção do feitiço e cravou sua espada de ferro frio no coração do cultista. Ele gritou, soltando um ícor negro e fumegante que jorrava do ferimento. Quando caiu no chão, Carson deu outro golpe preciso na garganta do cultista, só para garantir, e entrou rapidamente no prédio. Parecia que a furtividade já não era mais uma opção. Monstros avançaram contra ele vindos da escuridão, humanos transfigurados, rosnando e babando. Sentiu culpa ao abatê-los, garantindo com sua precisão motora que cada um fosse morto com um único golpe limpo. Ciente de que não podiam escolher o que eram, assim como sua família não pôde no passado, ele via seu ato como um fim misericordioso para a existência deles.
Outro cultista surgiu de um canto escuro, lançando esporões de osso afiados de sua carne em Carson. Mas com seus reflexos aumentados, ele conseguiu simplesmente aparar os projéteis no ar com pouco esforço. Para o terror absoluto do cultista mutante, Carson não tinha nenhuma simpatia por esses cultistas, aqueles que escolheram seguir os preceitos do sarcasmo. Ele avançou e os derrubou onde estavam, golpeando sua carne doente. Isso lhe trazia tanta alegria destruir essas coisas, eliminá-las da face da terra. Afinal, ele havia dedicado tanto de sua vida à fundação para defendê-la. Era uma catarse brutal e sangrenta. Enquanto ele percorria os corredores em busca do padre Visariano, encontrou legiões de cultistas, enfrentando cada um deles. Com o passar do tempo, ele sentiu sua força, sua velocidade e sua inteligência aumentando. Tal era o poder da cocaína, elevando exponencialmente seus atributos vitais. Apesar da dor, apesar do câncer, apesar de tudo que estava contra ele, desta vez a vingança seria dele. Carson sentia um pulso reverberar em todo o corpo, seu coração ferido batendo acelerado e a tensão no corpo moribundo, como um motor de carro levado ao limite com combustível artesanal. Mas ele não podia deixar que isso o impedisse e só pararia quando o trabalho estivesse concluído. Com um chute preciso, ele arrombou as portas e viu o padre Visarian lá dentro, de pé em um púlpito, lendo Sutras Sarkit de um grande livro encadernado em pele humana. Visariano levantou seus muitos olhos e bocas, fazendo uma expressão que parecia algo como surpresa. Carson, ele disse. Como? Por quê? Carson forçou um sorriso, com sangue entre os dentes cerrados. Você retribui um presente, ele disse. Nenhum dos dois esperou para falar mais. Carson avançou rapidamente cada fibra de seu ser em antecipação. Tentáculos de carne saíram do manto do padre Visarian, formando uma teia pelo cômodo e alcançando Carson, prontos para rasgar sua carne. Mas Carson era rápido demais. Ele tinha bebido aquela garrafa inteira de coca, estava enxergando a quinta dimensão. Os tentáculos pareciam estar vindo em sua direção a passo de tartaruga. Ele desceu a lâmina e cortou os tentáculos que caíram no chão como um saco de cenouras podres e molhadas. O padre Visariano não terminou. Abriu a mão e invocou uma gangue de diabretes de cartilagem ferozes que gritavam e avançavam contra o agente invasor, dilacerando com garras e dentes afiados. Ninguém acertou um golpe. Carson girou a espada, acertando cada um e cortando, matando-os com um único golpe. As defesas de Visarian não significavam nada, absolutamente nada. Quando o sacerdote Sarkit preparava outro ataque, Carson desferiu um chute preciso bem no centro do peito do padre Visarian, jogando-o contra a parede. Antes que o carnomante pudesse se mover ou preparar outro ataque, Carson avançou e cortou seu peito com precisão experiente. Uma gosma preta e vapor subiram do ferimento. Carson, por favor! Pai, Visarian disse com dificuldade. Poupe-me! Te dou tudo o que quiser. Eu posso curar a sua doença. Ele não pôde deixar de rir da audácia disso. Cure isso, ele disse. A espada atravessou as costelas deformadas do peito do padre Visariano, perfurando seu coração negro e retorcido. Ele ouvia o estertor de morte do monstro ecoando por suas bocas quebradas. Visariano desabou contra a parede, os olhos revirando para cima enquanto começava a derreter para fora de suas vestes. Estava feito, a vingança havia sido alcançada, a grande espada de ferro frio caiu no chão com um estrondo. Carson sentia a energia percorrendo cada molécula, cada átomo em seu corpo. Foco absoluto, conhecimento absoluto. Carson suspirou em paz e explodiu por toda a sala. Beba uma Coca-Cola e sorria. Eu queria comprar uma para o mundo. Magia de verdade. Todos são slogans icônicos da Coca-Cola que sugerem a posição única que essa marca de refrigerante carbonatado ocupa no noosfera americana. Desde que Papai Noel se firmou como um homem de bochechas rosadas e traje vermelho. Estudos de neurociência mostram que as pessoas não diferenciam Coca de Pepsi em testes cegos, mas a Coca tem sabor melhor. Quando a marca aparece, percebemos como a Coca-Cola está profundamente enraizada em nossas mentes. Então, na verdade, faz sentido que eventualmente encontrássemos uma caixa anômala de garrafas de Coca-Cola. E é isso que chamamos de SCP-207. Talvez você ainda sorria após tomar essa Coca por 48 horas e ainda esteja vivo.
Isso porque o líquido doce e marrom nessas garrafas de Coca Vintage é classificado como classe 2. O perigo químico vai turbinar todos os sistemas biológicos do corpo, dando ao usuário capacidades tremendas em todos os aspectos. Mas isso tem um preço. Vai matá-los devido ao enorme esforço que coloca em seus corpos. Vamos analisar o processo e ver exatamente o que acontece aqui. A fórmula da Coca SCP-207 é basicamente a mesma que você encontraria nas prateleiras de varejistas comuns. As principais diferenças são os níveis mais altos de açúcar e cafeína, e um ingrediente anômalo adicional que foi redigido dos arquivos oficiais por medo de que alguém tente fabricar suas próprias garrafas 207 em casa. Mas não demora muito para que a escalada dos efeitos mostre o quão perigosa essa anomalia em particular pode ser. O primeiro efeito marcante que você vai notar após consumir é que você não vai mais precisar dormir e nenhum medicamento ou tratamento para dormir vai conseguir induzir o sono. Você provavelmente vai se sentir mais energizado do que em anos. Basta consumir 5 ml da Coca amaldiçoada para sentir os efeitos. Um gole já faz você pensar que descansar é coisa de fraco. Enquanto geralmente consumir quantidades maiores do que isso não vai resultar em um efeito proporcionalmente maior. Terminar a garrafa inteira já mostrou induzir, bem, digamos, efeitos mais espetaculares. Falarei mais sobre isso em um momento. Mas a incapacidade de descansar é apenas o tiro de advertência antes que toda a saraivada de loucura se desenrole. Você notará um aumento significativo nas funções motoras, reações e funções psicológicas, crescendo 50% a cada 6 horas. Você pode pensar, se mover e reagir mais rápido, até seu QI aumenta com cada aprimoramento. O problema é que sua fisiologia não mudará, e essas mudanças vão gerar estresse crescente até a morte, muitas vezes por falha de órgãos ou dano arterial, devido aos feitos incríveis que você realizou. Os sinais de estresse devem surgir após 24 horas. Indivíduos afetados notarão que algo está errado e que seu corpo está em perigo. Eles vão passar a se mover com muito cuidado, mas frequentemente vão subestimar a própria velocidade nesse processo. Um voluntário atravessou uma parede sólida de 5 metros e escapou da câmara de testes, mas morreu logo depois por ter quebrado quase todos os ossos do corpo. As circunstâncias da descoberta do SCP-207 são interessantes. Tudo começou com um estudante universitário que ia mal em todas as matérias, até nos exames físicos, mas de repente passou a ter notas excelentes. Em todos esses casos, alguns desempenhos dos estudantes nos testes físicos bateram recordes, atraindo a atenção de um agente infiltrado da fundação na polícia local. O estudante foi detido para testes. Nesse momento, ele confessou a existência de uma caixa do SCP-207 em sua casa e o papel dela na melhora drástica de seu desempenho. A fundação tentou aplicar o tratamento amnéstico, mas o estudante resistiu, tentou fugir e morreu de hemorragia interna enquanto estava sob custódia. Acredita-se que isso ocorreu por beber uma garrafa inteira. O restante das 207 garrafas foi apreendido na casa do estudante, que depois foi registrado como desaparecido pela polícia e nunca mais foi visto. Nenhum outro caso de SCP-207 jamais foi relatado no mundo exterior desde então. Assim como outras anomalias inertes sob contenção da Fundação, o SCP-207 é classificado como seguro e mantido em local não divulgado. O sigilo existe por receio de que alguém imprudente tente suportar os efeitos da bebida anômala para obter benefícios permanentes. Até agora, pesquisas não comprovaram essa crença, caso estivesse pensando em tentar. As garrafas ficam em recipiente selado à prova d'água, e qualquer pessoa que sair da área de armazenamento deve ser revistada para checar se carrega comida ou bebida. Qualquer membro da equipe flagrado consumindo SCP-207 perderá toda a autorização e será mantido como sujeito de teste pelo resto de sua vida. Para evitar confusões, todas as máquinas de venda automática no local não revelado só devem ter refrigerantes transparentes. Qualquer mudança deve ser comunicada imediatamente. Apesar das habilidades incríveis que um gole dessa bebida anômala pode conceder, o risco dos efeitos deletérios é... Por quê? Eu pretendo ficar só na Pepsi, só para garantir. 19 de novembro. 1998. Nas profundezas de uma instalação da Fundação SCP, um funcionário subalterno empurra uma maca coberta até um laboratório de testes. Ele nem sabe o que está transportando, só sabe que é algo extremamente importante e de alguma forma relacionado a uma anomalia perigosa e não contida. Ele deixa a maca no laboratório, onde 2 cientistas acenam em silêncio. O funcionário sobreviveu até agora com nível 2 por saber se manter discreto.
Ele não pretende comprometer seu histórico mudando essa atitude. Agora, o funcionário sai sem dizer uma palavra e os cientistas começam a trabalhar. Um deles retira a cobertura da maca para ver o item confidencial embaixo. O McRib, famoso item de edição limitada do McDonald's, conseguiu transformar carne suína de baixa qualidade em um produto muito desejado e valorizado. É um grande sucesso no cardápio sazonal da empresa, surgindo por curtos períodos antes de ser retirado para aumentar a expectativa pela volta. Para um olhar destreinado, não há nada que diferencie isso de um McRib comum. Não é mais cáustico à saúde humana que a versão não anômala. A maior diferença é que este McRib, em vez da carne de porco de baixa qualidade mencionada anteriormente, é feito com 89% de carne humana. E a parte mais assustadora é que isso está longe de ser o elemento mais bizarro dessa anomalia em particular. Os cientistas já sabem que o que estão lidando aqui é um McRib humano, isso não está em questão. O que eles querem descobrir é de quem esse McRib em particular é feito. Logo percebem que é mais um dado assustador em um padrão aterrorizante. O hambúrguer é feito da carne de alguém que sumiu de forma violenta e misteriosa, assim como todos os outros neste caso, Emma Richards, uma mulher de 34 anos que desapareceu de sua casa no início daquele verão. De acordo com quem a conhecia, foi como se ela simplesmente tivesse ido embora de um dia para o outro, sem dar nenhum motivo, algo que não era nada parecido com ela. Enquanto trabalham, os cientistas concluem que a carne do McRib parece ter vindo da barriga e da coxa dela. Em janeiro de 1999, esses cientistas testam outro McRib e descobrem que ele corresponde exatamente ao DNA de outra pessoa desaparecida em circunstâncias misteriosas. Tony Michaels, homem de cerca de 40 anos, foi dado como morto em um acidente de carro por embriaguez, mas seu corpo nunca foi encontrado. Em vez disso, carne de sua bochecha e ombro de alguma forma foi parar no sanduíche em novembro daquele mesmo ano. Esses cientistas, infelizmente, também saberão o que ocorreu com Amy Baker. Os pais a deixaram em casa no mês anterior, onde ela sumiu em um suposto caso de invasão e sequestro. Os pais dela nunca poderão lhe dar um enterro digno. A carne do sanduíche parece ter sido retirada de olhos e mãos. O que está acontecendo? Isso é uma conspiração internacional que atinge o coração da sede do McDonald's? Felizmente não. Na verdade, não demorou muito para a fundação perceber que toda essa loucura está centrada em um local muito específico, a franquia local do McDonald's em Martindale, Indiana. E isso não é tão simples quanto um serial killer canibal louco que também é cozinheiro no McDonald's. Ninguém sabe como a carne é misturada com carne humana. A carne entregue ao restaurante é carne suína comum, de baixa qualidade, sem anomalias. Durante o cozimento, isso é substituído ou transformado na carne das pessoas desaparecidas. E nem mesmo a fundação consegue descobrir quando, como ou porquê. Não é a fundação, nem grupos como a Coalizão Oculta Global ou as autoridades policiais que iniciam essa investigação. É um jornalista local chamado Christian Curtis, um repórter investigativo do Indianapolis Star, cuja especialidade envolve derrubar negócios locais com tendência a prejudicar seus clientes. Em 1997, ele fazia uma matéria inovadora sobre restaurantes e mercados que burlavam normas de segurança alimentar. E é durante essa pequena campanha que ele descobre pela primeira vez o McRib. Ele recebe uma dica de um cidadão anônimo sobre o McRib no McDonald's local. A carne é forte, tem sabor artificialmente intenso e parece estranha. A textura é incomum, macia demais para carne de porco, mas estranhamente firme ao morder. O molho de costela é amargo e tem gosto forte de ferro, talvez estragado. Com uma dica dessas, Curtis mal resiste a se envolver. Ele vai à filial do McDonald's, se passando por um cliente comum e, a princípio, nada parece fora do normal. O cliente parece satisfeito e a equipe parece limpa, profissional e atenciosa. Mas isso não quer dizer que a história não mereça ser investigada, pois como repórter investigativo você aprende que as aparências enganam. Curtis pede um McRib e leva amostras para análise em um laboratório local de alimentos. Descobrem que a carne tem composição altamente incomum. Eles nem suspeitam que lidam com carne humana antes mesmo da publicação do artigo. A suspeita de violação do Código de Saúde leva o Conselho Municipal e a polícia a agirem antes que você diga salmonela. O inspetor de saúde fechou a unidade Martindale McDonald's até a investigação ser devidamente conduzida.
Parece que essa situação se resolve sozinha, sem a Fundação SCP precisar se envolver. Uma unidade anômala do McDonald's serve carne humana e o inspetor de saúde a fecha. Mas infelizmente isso não é o fim do assunto, é apenas o começo. No dia 29 de outubro de 1997, 4 dias depois que a cidade fecha o McDonald's, algo extremamente estranho começa a acontecer. A polícia é acionada após uma grande e barulhenta multidão se reunir em frente ao McDonald's Martindale, fechado, irritada e confusa com o fechamento do restaurante favorito da cidade. Especialmente durante a temporada do McRib, quando alguns policiais locais são enviados para conter o incidente, eles quase se veem sobrecarregados pela intensidade dos cidadãos apaixonados pelo McRib. O relatório oficial da polícia sobre o caso diz: multidão insatisfeita e descontente com qualquer motivo apresentado para o fechamento do McDonald's. Várias pessoas se aproximaram do perímetro perguntando sobre a reabertura. Ao saberem que não havia data definida, ficaram agitadas e pediram permissão para atravessar e fazer um sanduíche. Essas pessoas foram persistentes, não aceitavam não como resposta e várias vezes precisaram ser retiradas do prédio após ultrapassarem o limite. Isso durou horas até os delegados do xerife chegarem e dispersarem a multidão. Seria quase inacreditável não fossem os vários relatos confiáveis de testemunhas oculares corroborando os detalhes. Outro dos oficiais presentes, Sr. Sam Hill, acrescentou isso ao registro oficial. Eles estavam insaciáveis. Continuei dizendo que não podiam entrar, pois a carne estava estragada e havia riscos à saúde. Mas era como se eles não pudessem ouvir o que eu estava dizendo. Eles nem sequer olhavam para mim, apenas olhavam fixamente por nós e em direção ao prédio. Uma mulher eu tive que conter e puxar para fora e o tempo todo ela ficava repetindo: eu só preciso de um gosto, me dá um gosto, eu só quero um gosto. O mesmo ocorreu com o oficial Derry. Ao chegar do condado pareciam hipnotizados. Nada do que eu explicava fazia diferença para eles. Felizmente, os primeiros socorristas conseguem fazer com que a multidão se disperse relutantemente, sem precisar recorrer a medidas de controle de multidão mais severas, mas há uma estranha sensação de presságio no ar. A sensação de que nada foi resolvido ali e de que o problema só foi adiado para um resultado terrível, porém inevitável, ainda por vir. Ninguém fala nada sobre isso, mas todos ali sabem, e é por isso que um destacamento de 10 policiais é colocado ao redor do McDonald's naquela noite. Na esperança de evitar que o mesmo grupo de moradores ressentidos volte e invada o local, o líder do grupo, o policial Jeff Moore, já tem, de alguma forma, a sensação incômoda de que 10 não serão suficientes para conter o que está por vir. Mas ele não quer parecer fraco no dever. Isso vai custar caro para ele e para todos os outros. O McDonald's de Martindale, Indiana, está na periferia da cidade, cercado por mata densa em 3 lados. Só uma estrada leva ao McDonald's. É o tipo de lugar que você vê à noite dirigindo entre cidades, com o brilho suave dos arcos dourados surgindo sobre as árvores. Aquele tipo de lugar que faz pensar: impressionante, tem McDonald's em todo canto. À medida que as horas passam, a noite começa a cair. 7 policiais ficam do lado de fora, armados apenas com pistolas nos cintos. Lá dentro, o policial Moore e outros 2 aguardam, formando uma espécie de centro de comando rudimentar. Talvez o tédio e o anoitecer façam seus olhos pregarem peças. Mas Moore e os outros juram que veem pessoas se movendo entre as árvores, ou pelo menos ele tem quase certeza de que são pessoas. É difícil distinguir, além de algumas figuras sombrias que correm de tronco em tronco. Só algumas no começo, mas depois mais e mais e mais. O que será que eles planejam lá fora? Ele tenta continuar observando sem perder a coragem. Mas à medida que as figuras na floresta parecem se multiplicar, isso está ficando cada vez mais difícil de conseguir. Quando Moore e os outros ouvem um baque alto e úmido na lateral do prédio, seus corações quase saltam pela boca de susto. Mas eles estão de serviço e isso significa que precisam investigar, não importa o quanto estejam assustados. Enquanto Moore investiga, a sensação de inquietação aumenta. Algo está errado. Ele sabe que deveria agir de acordo com suas suspeitas crescentes e começar a relatar tudo para a delegacia. Ele tenta chamar pelo rádio, mas é interrompido pelos gritos de pânico dos policiais do outro lado do McDonald's. E logo esses gritos são acompanhados por uma rajada de tiros e gritos de pavor. Moore saca sua arma e tenta conter o tremor das mãos enquanto corre pelo restaurante. Para olhar pela janela e ver o que diabos está acontecendo aqui, e o que ele vê por aquela janela é algo saído diretamente de um pesadelo.
São os clientes, as mesmas pessoas que estavam se aglomerando do lado de fora da loja mais cedo, exigindo ser deixadas entrar, exigindo seus preciosos McRibs, sob pena de uma revolta. Eles estão saindo correndo da linha das árvores, gritando e rosnando. Mas não é só que eles estão diferentes. Moore pensa que todos devem usar chapéus, cocares elaborados com grandes chifres cerimoniais, como os de um cervo. Mas não é isso mesmo. Os chifres crescem de seus crânios, assim como as presas irregulares nas mandíbulas e as garras serrilhadas no lugar das unhas. Eles ignoram os tiros disparados contra eles enquanto atacam os guardas reunidos, mordendo, arranhando, mastigando. Moore nunca esteve tão assustado em sua vida enquanto observa seus colegas oficiais caírem diante da maré faminta que avança sobre eles. Ele deve atirar, deve fugir. Alguma dessas opções ainda pode ajudar? Moore tenta pedir ajuda ao telefone, falando incoerentemente que ele e seus homens estão sendo atacados e mortos. Quando as portas da frente são arrombadas e os clientes avançam sobre ele, tudo o que Moore consegue dizer ao telefone é: eles não são pessoas. Após o massacre monstruoso no Martindale McDonald's, a Fundação SCP finalmente entra em nossa história. Nem todo dia algo sai da floresta e massacra facilmente 10 policiais agentes de campo da Fundação infiltrados nas forças policiais locais. Interrompa logo qualquer envolvimento extra da polícia e encaminhe a missão à hierarquia superior. Em 1 hora, uma equipe de limpeza da Fundação, liderada pelo agente John Freeman, chega ao local para controlar a situação e possivelmente tratar e interrogar os sobreviventes. Mas não apenas não há sobreviventes, como também quase não há corpos, apenas esqueletos cobertos de forma frouxa pelos uniformes de policial que usavam em vida, devorados até o osso por seus atacantes vorazes. Até a equipe de limpeza, acostumada a ver coisas horríveis no trabalho, não consegue esconder o nojo diante do que vê aqui. A única outra evidência, além dos corpos, são as palavras "reabrir amanhã", rabiscadas na calçada próxima com sangue. É uma devoção à causa do McDonald's que nem mesmo o próprio Ronald poderia demonstrar antes de passar por um tratamento amnésico voluntário. Para tentar apagar lembranças desagradáveis dessa memória, o agente Freeman fez um relato detalhado e perturbador sobre o que presenciou naquela noite fatídica. Ficou claro a dinâmica de poder entre os agressores e suas vítimas. Os policiais mortos, desarmados, eram presas indefesas diante de predadores. Não existiam regras de engajamento entre os lados. A maioria ficou irreconhecível, exceto pelo que não pôde ser consumido. Distintivos e armas foram deixados intocados, mas a carne macia do corpo foi devorada como carniça. Durante toda a noite fomos observados. Eles já estavam satisfeitos, mas os mais apaixonados ainda exigiam nossa atenção. Eles ficaram entre as árvores, longe demais para vermos seus rostos deformados. Ainda conseguíamos distinguir as longas galhadas que se estendiam de seus crânios sob o luar. Eles queriam que soubéssemos que eles sabiam. Mas então não é diferente de quando qualquer acesso à comida é retirado de um grupo que depende dela. Se você remove uma população de cervos, os lobos começam a passar fome, e então o comportamento deles muda. Eles certamente estão aqui há muito mais tempo do que nós. Não é surpreendente que eles tenham encontrado uma maneira de simplificar o processo de obtenção de alimento da mesma forma que nós fizemos. Como as ações deles são diferentes das nossas, reduzir animais a discos de carne bem embalados para serem vendidos ao público por apenas $1 ou menos. A única diferença real aqui é que nós somos a carne. Um deles estava nas sombras perto do meu carro quando saí. Era algo enorme, esticado de forma antinatural, fino e miserável, tremendo como se cada respiração fosse o estertor de morte de tudo ao redor. Transformadores de carne não são algo com que eu não esteja familiarizado, e essa não foi a primeira vez que vi o trabalho deles, mas nunca tinha estado tão perto de um. Perguntei o que ele queria de nós e por que mataram aqueles homens, embora ambos soubéssemos. Eu entendi totalmente. E naquele momento eu nunca tinha me sentido tão pequeno em toda a minha vida. Apesar de todas as minhas experiências de uma vida vivida plenamente e de tudo o mais que eu ainda tinha para oferecer pela frente. Naquele momento eu era um tubo conveniente de carne embalada, cuidadosamente guardado até o momento em que fosse necessário. Quando respondeu, sua voz era como um vento seco sobre um campo vazio. Disse 6 palavras antes de se dissolver novamente na escuridão. Reopen tomorrow. Don't change the menu.
E esse é o tipo de oferta que nem mesmo a Fundação SCP poderia recusar. Eles tinham um ultimato diante deles, uma análise de custo-benefício, por assim dizer. Como os policiais de Martindale, eles poderiam tentar manter o McDonald's fechado, mesmo que isso significasse enfrentar clientes horríveis para afastá-los e possivelmente perder muitos funcionários. Ou pior, correr o risco de os clientes procurarem sua dose em outro lugar e causarem massacres por todo o estado de Indiana. Ou eles poderiam, em vez disso, realizar sacrifícios controlados. As pessoas só somem na temporada do McRib, e esses sumiços sempre foram esotéricos o bastante para serem facilmente atribuídos a causas comuns. Eles poderiam monitorar o McDonald's e permitir sua libra de carne, no sentido literal e figurado, sem deixar passar disso. Você consegue adivinhar o que eles fizeram? Devido à natureza complexa do SCP-6745, é uma das raras anomalias que possui tanto uma classe de contenção primária, quanto uma secundária, sendo a classe primária esotérica, o que significa que ela não se encaixa confortavelmente na estrutura das classes Safe, Euclid e Keter. Ela também tem Talmiel como classe secundária, usada para anomalias que contêm outras anomalias. E nesse caso, acho que faz sentido, dado o papel que o McDonald's desempenha em saciar sua clientela anômala, violenta e aterrorizante. Como uma das anomalias mais recentemente classificadas no banco de dados, seu arquivo inclui classes de risco e disrupção. O risco, nesse caso, é perigo, o que significa que o risco físico que representa é de significativo a extremo, algo que qualquer uma de suas vítimas poderia facilmente ter lhe contado, se não tivessem sido de alguma forma mortas e transformadas em sanduíches. Sua classe de disrupção é Kennec, indicando que seu raio de disrupção da normalidade é tão grande quanto o de uma cidade média e pode se espalhar rapidamente. SCP-6745 é mais uma daquelas anomalias em que os métodos de contenção, embora eficazes, provavelmente não vão te deixar com uma sensação de conforto. Por todos os motivos já discutidos, a Fundação avaliou que fechar o restaurante seria mais arriscado para a normalidade do que mantê-lo aberto, levando em conta a extrema violência que os clientes podem praticar caso seus desejos não sejam controlados. Agentes da Fundação se disfarçam como membros da comunidade e das forças de segurança para evitar violações dos protocolos de contenção no prédio do McDonald's. Enquanto o McRib está no cardápio, esses agentes infiltrados devem relatar qualquer comportamento civil incomum ao Site 81 para registro e arquivamento. O conhecimento sobre o que acontece dentro do SCP-6745 deve ser mantido em segredo a todo custo, inclusive dentro da própria Fundação, onde o acesso completo ao arquivo é restrito ao pessoal de nível 4 e acima. Qualquer pessoa que demonstrar desejo de contar a outros sobre o SCP-6745 deve ser detida e tratada com amnésticos classe C potentes. Se as notícias do que ocorre aqui forem divulgadas, a Fundação certamente não vai gostar. Agora, com licença, vou dar uma pausa nas minhas funções na Fundação para almoçar. Essa pesquisa me deixou com vontade de comer um McRib. É um dos assassinatos mais estranhos que o agente especial já viu. Na verdade, ele nem sabe se isso é realmente um assassinato. O que ele sabe é que o corpo, estendido à sua frente, contorcido e frio contra os azulejos de sua própria cozinha, está morto. A vítima é um homem de cerca de 20 anos. Bonito, usando camisa social de grife e jeans, o sofisticado apartamento do homem morto está cheio de peritos da CSI e equipamentos hazmat, que examinam cada centímetro em busca de impressões digitais, fios de cabelo, roupas, fibras, qualquer coisa. Um olhar nas fotos na parede mostra ao agente especial que a vítima tinha boa condição financeira. Considerando seus muitos destinos exóticos de férias, e em todos eles ele está tomando sol em alguma praia pitoresca, trabalhando no bronzeado. E ainda assim, o corpo no chão está pálido como a neve. Para um homem morto há menos de 12 horas sem moscas no quarto, ele estava mais pálido do que o esperado. É o tipo de caso que deixa os detetives comuns da polícia perplexos, o tipo que exige um pensamento realmente fora da caixa para resolver, exatamente o tipo de caso para o qual eles chamam o agente especial. Ele integra a unidade de crimes em série do FBI e já atuou como consultor em alguns dos homicídios mais estranhos dos Estados Unidos. Casos como assassinatos cometidos por cultos satânicos, homicídios cometidos por pessoas com delírios messiânicos e até alguns assassinatos que realmente desafiaram qualquer explicação. Agora ele precisa descobrir exatamente que tipo de caso é esse. Socorristas disseram que os investigadores chegaram após a empregada encontrar o homem inconsciente na cozinha. Não havia sinais de crime, arrombamento ou sequer qualquer ferimento no corpo do homem.
O policial que atendeu a ocorrência e tocou primeiro no pescoço do homem percebeu que ele estava gelado. O agente especial não está muito preocupado com tudo isso. Ele tem fé de que a ciência lhe dará as respostas que seus olhos não conseguem ver. Ele acredita que a autópsia e o laudo toxicológico vão esclarecer tudo. A última coisa que ele espera é que isso só levante mais perguntas do que respostas. O relatório toxicológico chega ao escritório da agência no dia seguinte, onde está o agente especial. Nenhuma droga ou veneno no sistema da vítima, nada, absolutamente nada, e ao cruzar o relatório com os registros médicos da vítima, não parecia haver nada em seu organismo que denunciasse algo. Uma reação alérgica súbita e perigosa, o agente especial coloca os papéis sobre a mesa e toma um gole de seu café. Estranho, talvez a autópsia pelo menos esclareça um pouco tudo isso. No dia seguinte, ele vai ao escritório do legista para obter detalhes diretamente dele. A vítima está deitada em uma maca coberta por lençol branco, procedimento concluído. O agente especial percebe, pelo olhar perplexo do legista, que essa reunião provavelmente não será tão esclarecedora quanto ele esperava. É a coisa mais estranha, diz o legista, tentando manter a compostura profissional. Sem ferimentos, sem danos internos, sem indícios de doença. Mas o que, doutor? O agente especial pergunta. Ele foi exsanguinado. Se eu não soubesse mais, diria que ele morreu por perda de sangue, diz o legista. Mas isso é impossível. Como alguém pode morrer por perda de sangue sem ferimentos ou sangue na cena? O agente especial murmura para si mesmo. Tantas perguntas permanecem, todas sob uma mesma questão. O que aconteceu com esse cara? O agente especial volta de metrô para casa à noite, cheio de dúvidas sobre o caso peculiar que recebeu. Nesse momento, ele vê duas adolescentes rindo de um vídeo viral no TikTok, reunidas em torno de um celular. Um momento extremamente bizarro e constrangedor que aconteceu com um político local na TV, no meio de um discurso. Ele começou a gritar, e então fez xixi nas calças com grande intensidade na frente de toda a multidão. O agente especial resmunga para si mesmo sobre as coisas com as quais as crianças gastam seu tempo hoje em dia. Ele não tem como saber que esse pequeno e bizarro incidente está relacionado ao mesmo caso que ele está investigando. Mais tarde naquela noite, os frequentadores de um clube próximo fazem o que sabem de melhor. Dançam sob as luzes pulsantes ao ritmo constante da música eletrônica. Esse mesmo clube foi frequentado há menos de 24 horas pelo próprio homem cuja morte o agente especial está investigando. Não que ele vá descobrir isso algum dia. Um jovem bonito de pouco mais de 20 anos vive a melhor noite da vida, dançando e cercado de mulheres. Ele está no topo do mundo agora, no auge, mas ainda é humano, e todo humano precisa urinar de vez em quando. E então ele se retira para o banheiro, faz o que precisa e joga água fria no rosto. É aí que ele percebe o atendente no canto, um homem magro de rosto amarelado, parado ao lado de um carrinho coberto de toalhas quentes, loções pós-barba e sabonetes sofisticados. Claro, ele vai esperar uma gorjeta por um desses, mas não é por isso que ele está ali. Quando o jovem tenta sair do banheiro, o atendente lhe oferece um pirulito vermelho, uma tradição inexplicável do clube. O jovem não consegue evitar um suspiro. O quanto o jovem pede por você? Senhor. Pergunta o atendente, com uma voz fina e frágil. Sem cobrança. O jovem faz um aceno educado, pega o pirulito e vai embora. Ele deve comer isso amanhã, quando estiver entediado e de ressaca. Hoje à noite é só diversão. Ele não faz ideia de que um doce igual a esse matou um homem na noite anterior. Ah, o simples pirulito. Geralmente, o maior risco que oferece é o de engasgar. Isso é, a menos que você esteja lidando com o SCP-819 codinome os chupadores vitais. Ninguém sabe quem os criou, sua origem ou o que causa seus efeitos anômalos e perigosos. Mas o que sabemos é que eles são um doce astuto capaz de sugar fluidos diretamente do seu corpo sempre que você estiver chupando um deles. Como o corpo humano é formado por até 60% de fluidos, há muitos líquidos corporais disponíveis para escolha. No entanto, é importante entender que colocar uma amostra do SCP-819 na boca não vai te transformar instantaneamente em uma casca ressecada, como se tivesse bebido do braille errado. Cada tipo diferente de pirulito extrai um tipo diferente de fluido, e felizmente eles são codificados por cores para nossa conveniência. Existem 6 variedades diferentes de pirulito SCP-819. O pirulito vermelho de cereja representa o sangue, enquanto o laranja lentamente elimina seu ácido gástrico. O pirulito amarelo de limão vai tirar sua urina, e o verde de limão vai roubar seu catarro.
O pirulito roxo de uva, que vai alegremente sugar seu líquido cefalorraquidiano, e o pirulito azul de framboesa, que vai roubar o líquido dos seus humores aquoso e vítreo. Isso inclui o líquido dos seus globos oculares. Se isso já não fosse repugnante o bastante, a anomalia foi descoberta e contida após causar incidentes em um hospital, ala pediátrica, onde era prática comum a equipe dar um pirulito para as crianças que se comportavam bem durante a consulta. Felizmente não houve vítimas fatais aqui. Como os efeitos dos pirulitos só estão ativos enquanto os doces estão sendo chupados, no momento em que a sucção cessa, os fluidos voltam a se regenerar na taxa normal para aquele fluido específico. É compreensível pensar assim, pois as amostras do SCP-819 parecem idênticas aos pirulitos comuns, inclusive na embalagem. Têm o mesmo gosto dos normais e podem ser destruídos tão facilmente. Não se engane, eles podem ser muito perigosos se manuseados sem cuidado por vários motivos. Primeiro, a quantidade de fluido retirada por sucção é fixa e não depende do volume de fluido no corpo da vítima. O que isso significa na prática? Você pode morrer em menos tempo do que leva para chegar ao centro de um pirulito Tootsie Pop se não tomar cuidado. A anomalia ainda é perigosa devido ao seu efeito anômalo secundário. E esse efeito secundário pode ser apresentado com uma pergunta simples. Quando todo esse fluido é retirado da pessoa que está chupando o pirulito, para onde ele vai? Infelizmente, não posso garantir que a resposta te traga conforto. Resumindo, os fluidos são transportados para os corpos de pessoas inocentes que estão em algum lugar nas proximidades da vítima inicial. Normalmente, isso não é um problema se a vítima lambeu o pirulito uma ou duas vezes. Quanto mais fluidos são retirados da vítima, maior o risco para ela e para a pessoa inocente afetada. Então, que tipo de efeitos cada um dos sugadores vitais pode causar nas pessoas afetadas pelo traço anômalo secundário? Se alguém usa um sugador vermelho, você acaba recebendo todo o excesso de sangue deles. Você pode enfrentar pressão arterial muito alta, inchaço das artérias, aumento do volume de sangue e até rompimento, o que pode ser, sem dúvida, extremamente perigoso para a sua saúde. Se alguém chupar um pirulito de laranja, você pode receber o ácido estomacal dela junto com o seu, causando refluxo ácido forte e até vômito. Ácido que será terrível para o seu esôfago e para os seus dentes. E quanto ao pirulito amarelo? Isso significa que alguém vai despejar generosamente a urina deles diretamente na sua bexiga, o que arrisca tanto o rompimento da sua bexiga quanto a liberação de grandes quantidades de urina. Basicamente, se você tiver sorte, só vai se urinar com muita força. Se não tiver sorte, vai acabar indo para o hospital com intoxicação por ureia. Mas você não se sentiria melhor se alguém chupasse o pirulito verde, pois acabaria recebendo bastante catarro. Espere vomitar e espirrar catarro, sentindo dificuldade para respirar devido ao catarro nas vias aéreas. Isso nos deixa com os pirulitos azul e roxo, ambos com efeitos ruins para quem chupa ou é chupado. Ou seja, quem é indiretamente afetado pela chupada. Desculpe, não tem como dizer isso sem soar estranho ou desconfortável. O pirulito azul vai fazer com que fluidos adicionais se acumulem dentro dos seus olhos, o que pode ter o efeito horrível de potencialmente fazer a lente saltar do seu olho ou fazer seu olho começar a saltar da órbita. Receber fluido cerebroespinal extra de alguém empolgado com um pirulito roxo pode causar edema cerebral, visão dupla, dores de cabeça, fala arrastada e problemas de percepção. Ou seja, não é nada agradável. Claro, eu poderia falar o dia todo sobre os detalhes contextuais da descoberta, classificação e efeitos anômalos desses doces maliciosos. Todos sabemos o real motivo da sua presença aqui: os registros de teste. Após catalogar 6 tipos de sugadores de órgãos vitais, a Fundação teve que fazer sua diligência científica e requisitar sujeitos de teste da classe D para experimentos avançados. Naturalmente, houve várias mortes ao longo dos experimentos. Antes de entrarmos nos testes mais sombrios e repugnantes, no interesse de total transparência, vou mencionar que a Fundação também queria testar se o SCP-819 tinha alguma diferença de sabor apreciável em relação aos seus equivalentes não anômalos. Um classe D recebeu um pirulito anômalo e outro comum do mesmo sabor e foi pedido que experimentasse ambos. Ele tentou identificar quais estavam roubando seus fluidos corporais, mas não conseguiu. Isso levou à circulação de um memorando sugerindo que os cabos do SCP-819 fossem marcados para evitar que membros da equipe os utilizassem acidentalmente.
Isso levanta questões sobre por que funcionários da fundação comem tantos pirulitos no trabalho, a ponto de ser um risco real. Agora, voltando à parte interessante destes testes, cada membro do pessoal classe D recebeu um pirulito e foi instruído a lambê-lo até o fim. Peço desculpas novamente pela forma como falei, mas é nossa situação atual. Durante os testes, foram feitas anotações rigorosas e eles foram conectados a vários dispositivos de monitoramento, como ECG, oxímetro de pulso e pneumógrafo. O primeiro voluntário recebeu o pirulito vermelho e as anotações da pesquisa foram as seguintes. O voluntário começou a consumir o pirulito sem apresentar sintomas adversos, além do desenvolvimento de taquicardia leve nos primeiros minutos. Após cerca de 5 minutos, o voluntário apresentou palidez, taquicardia moderada e redução na diferença entre as pressões diastólica e sistólica. O voluntário ficou levemente desorientado, mas foi instruído a continuar. Em poucos minutos, a pressão arterial do voluntário caiu, elevando os batimentos cardíacos na tentativa de compensação. Após 10 minutos, o voluntário apresentou sinais de choque hipovolêmico, ficou menos lúcido com a queda da pressão arterial e perdeu a consciência. Menos de 3 minutos depois, a amostra de SCP-819-A foi recuperada. 2/3 haviam sido consumidos. O voluntário faleceu 1 minuto após perder a consciência. A autópsia apontou falta de sangue como causa da morte. Estima-se que o voluntário perdeu mais da metade do sangue no experimento. Depois veio o pirulito de laranja, que teve resultados menos letais, mas ainda assim foi uma experiência muito desagradável. Aqui estão as anotações. O voluntário começou a comer o pirulito com relutância e comentou que sempre odiou o sabor de laranja. O voluntário não teve sintomas nos primeiros minutos. Após 5 minutos, o voluntário relatou azia, mas os sinais vitais ficaram estáveis. Após 30 minutos, não houve outras alterações nos sintomas do voluntário, além de um leve aumento na dor. O voluntário foi liberado após consumir o pirulito e monitorado por 36 horas. O voluntário teve dores abdominais após comer, além de diarreia e leve desnutrição, sintomas compatíveis com a cloridria. O voluntário se recuperou em poucos dias graças à regeneração natural do ácido gástrico. O voluntário desenvolveu úlceras pépticas por falta de muco protegendo o estômago durante o experimento, um resultado revoltante. Será que o mesmo vale para o pirulito amarelo? O voluntário consumiu o pirulito após 15 minutos, nenhuma alteração nos sinais vitais ou sensações anormais foram observadas ou relatadas. Ao ser questionado, o voluntário disse sentir menos vontade de urinar do que no começo do procedimento. O teste foi interrompido enquanto o voluntário era orientado a beber 1 litro de água e esperar até sentir forte vontade de urinar. O voluntário foi novamente instruído a consumir SCP-819-C. Após 2 minutos, o voluntário relatou que a vontade de urinar havia diminuído após 10 minutos. O voluntário não sentia vontade de urinar e, quando foi ordenado a tentar, não havia urina restante na bexiga do voluntário. Os pesquisadores ficaram intrigados, pensando se isso poderia ser útil para a Fundação. Designá-los como agentes disfarçados da Fundação em vigilâncias para evitar que urinem durante missões sensíveis. Contudo, eles desaprovaram que a equipe da Fundação pedisse os pirulitos amarelos por razões pessoais. O pirulito verde, porém, não era tão útil. Após cerca de 3 minutos, o sujeito observou que sentia como se seus seios nasais estivessem começando a desobstruir e continuou feliz. Após mais 3 minutos, o sujeito relatou nariz muito seco e um pouco dolorido. O consumo adicional causou aumento da dor nos seios nasais e no nariz, além do surgimento de dor de garganta e leve dificuldade para respirar. O progresso contínuo resultou em dor ao engolir, respiração mais difícil e dor intensa em todas as áreas previamente afetadas. Após consumir, o sujeito foi liberado e monitorado por 5 dias. O exame inicial mostrou tecidos nasais, dos seios da face e esofágicos inflamados. Foi confirmada irritação similar nos pulmões ao examinar a respiração do sujeito. Ele logo apresentou rinorreia e sucumbiu a múltiplos vírus estomacais e rinovírus. Após se recuperar das doenças, o sujeito normalizou-se. Supõe-se que algumas glândulas produtoras foram danificadas pela falta prolongada de muco. Mas acredite, o pirulito azul trouxe resultados ainda mais perturbadores. Em 15 segundos, o sujeito relatou dificuldade para enxergar. Em 1 minuto, o sujeito perdeu toda a visão. No exame físico, foi constatado que o humor aquoso estava esgotado e que a massa do olho estava começando a encolher. O consumo extra fez os olhos do sujeito encolherem e murcharem com a perda do humor vítreo.
Após 4 minutos, os olhos já não tinham humor e estavam murchos. O paciente conseguia sentir os olhos encolhendo, mas não sentiu dor até que os olhos se reduziram a ponto de forçar a conexão com o nervo óptico. Os olhos não se reidrataram após o fim do experimento devido ao humor vítreo ser um fluido que não é reposto. O sujeito foi terminado após este experimento. Uma reação severa talvez, mas provavelmente foi o melhor, considerando tudo. Mas não houve necessidade de terminar o sujeito de teste. Depois do pirulito roxo, o próprio pirulito cuidou disso em 20 segundos após começar a comer o pirulito. O sujeito relatou dor de cabeça súbita e intensa, além de fraqueza. Deitar-se parecia diminuir a dor, indicando uma cefaleia ortostática. O sujeito foi instruído a sentar-se e continuar. O sujeito também reclamou de tontura, vertigem e visão dupla. Em menos de 3 minutos após o início do experimento, o sujeito perdeu a consciência e foi declarado morto 30 segundos após a perda de consciência. A amostra de SCP-819-F foi apenas levemente consumida. A autópsia revelou grave falta de fluido cerebroespinal, causando perda de flutuabilidade cerebral e compressão dos vasos sanguíneos do cérebro. Apesar dos riscos em hospitais, enfermarias pediátricas ou com estranhos em banheiros de clube, esses pirulitos não são muito perigosos. Dentro de um armário de contenção seguro da Fundação SCP, ele foi classificado como de contenção segura. E se você quiser acessar o doce para testes, só precisa pedir permissão ao pesquisador principal do caso, Dr. Drain. Acho melhor jogar seguro e ficar só no chocolate. Se um homem estranho em uma van te oferecer doces, não se preocupe com o homem, não se preocupe com a van, se preocupe com o doce. O pequeno time não se preocupou, e agora está flutuando pelo frio vazio do espaço. Miguel também devia ter se preocupado. Aos 30 e poucos anos e fisicamente em forma, acabou sendo encontrado por caminhantes se contorcendo de dor no trem. Quase todos os ossos do corpo dele se quebraram enquanto estava na cama do hospital, cheio de morfina. Ele só conseguiu sussurrar 4 palavras. Foi o doce, e infelizmente, esse fenômeno estranho afeta mais do que apenas as pessoas que comem o doce. Na Colômbia, dezenas morreram e centenas estão em hospitais com queimaduras e doença por radiação. O evento de vítimas em massa foi atribuído a um derretimento de reator em uma instalação nuclear secreta. O que diabos está acontecendo aqui? Com certeza um doce que causasse efeitos tão extremos chamaria a atenção da Fundação SCP, não é? Bem, chamou sim, mas é aí que nossa história começa, não termina. Enquanto o doce mortal conhecido como SCP-1916 é um caso fascinante por si só, ele se torna ainda mais interessante como uma porta de entrada para o misterioso e perigoso mundo dos doces anômalos. E quem melhor para ser seu vendedor de doces anômalos do que seu querido amigo pesquisador Dr. Bob? Mas antes de entrarmos no vasto mundo dos doces anômalos, vamos voltar nossa atenção para o SCP-1916, o doce que causou os estranhos eventos que descrevi na introdução. São balas duras, tipo quebra-queixos, embaladas individualmente e feitas por uma empresa. Você talvez já tenha ouvido falar do Dr. Wondertainment, fundação infame e fornecedor de doces e brinquedos anômalos. Como criaram essa anomalia ainda é um mistério. Geralmente doces contêm açúcar e conservantes que fazem mal aos dentes, mas nada além disso. O ingrediente secreto que dá efeitos anômalos a essas guloseimas é uma informação privilegiada, retirada dos registros oficiais. Mas a natureza dos efeitos é mais que clara. Esses doces, cada um com o tema de um planeta, recriam os efeitos da força gravitacional desse planeta e, ocasionalmente, até mesmo suas atmosferas. Esses efeitos não são permanentes para quem os consome, o que é importante lembrar. Os efeitos geralmente duram cerca de 90 minutos, a menos que a pessoa sofra algum dano durante esse período de 90 minutos, os efeitos não deixarão nenhum vestígio. A não ser que essa palavra tenha um peso grande, como verá. A principal informação confiável da Fundação veio de uma remessa de balas duras interceptada a caminho de um varejista. Dentro, havia material publicitário oficial da Doutor Maravilhante. Olá, cadetes espaciais. Mal posso esperar até vocês serem velhos o bastante para ir ao espaço de verdade. Dr. Wondertainment traz para vocês as pedras lunares Zero Guiz, proporcionando a experiência mais próxima de ser um astronauta de verdade. Divirta-se com travessuras tecnológicas explorando os jardins de Vênus e navegando pelos mares da Lua, tudo no seu quintal. Cada pacote das pedras lunares Zero Guiz do Dr. Wondertainment traz 6 sabores distintos.
Para uma experiência realmente de outro mundo, Cereja Marciana explore os canais do planeta vermelho com estilo fruta venusiana, mergulhada sob as nuvens do nosso vizinho mais próximo. Cuidado, o ar embaixo é mais denso que a água. Limão lunar. Será que a lua é mesmo feita de queijo verde? Você vai perceber quando pesar só 1/6 do seu peso. Geleia joviana. Mergulhe na grande mancha vermelha, no maior planeta. Morango do espaço sideral. Descubra como é realmente o espaço sideral, o 0G Wisway Planeta X. Como serão os planetas não descobertos? Só experimentando para saber. Aviso, não utilize ao ar livre, não consuma mais de uma pedra lunar 0G Wiz do Dr. Wondertainment a cada 4 horas. Não consuma com o Ultra Fizz Diet Fosfato do Dr. Wondertainment. Sua definição de travessuras pode não ser igual à do Dr. Wondertainment. O Dr. Wondertainment não se responsabiliza por lesões, acidentes, doenças ou mortes causadas pelo uso indevido das pedras lunares 0G Wiz. E acontece que eles têm um bom motivo para esses avisos extravagantes. A Fundação realizou vários testes em cada um dos quebra-queixos anômalos para explorar a verdadeira extensão de seus efeitos. Pesquisadores constataram que eles eram bem mais perigosos e imprevisíveis do que os anúncios do Dr. Wondertainment sugeriam. Vamos conferir? O primeiro dos doces, que se acredita ser cereja marciana, de um tom uniforme de vermelho brilhante, foi testado em um D-Class do sexo masculino pesando 76,2 quilos após consumir o quebra-queixo de cereja marciana. O peso do sujeito era de 28,6 quilos, o que é aproximadamente consistente com a redução de peso que ocorreria ao ser submetido à gravidade marciana. Só para você não se perder, vou fazer uma breve pausa e ensinar um pouco de física, afinal sou cientista, a menos que alguém chegue com uma motosserra para você. Sua massa é fundamental e constante, é a quantidade de matéria que compõe o seu ser. Então esteja você nas profundezas esmagadoras da Fossa das Marianas ou lá em cima, no vácuo do espaço, sua massa será a mesma. O peso expressa a força gravitacional sobre o corpo, mostrando a diferença entre quantidade e força. Ao comer um desses doces anômalos e sentir o efeito, não há mudança visual nem alteração na sua massa. Isso só influencia o quanto a gravidade age sobre seu corpo. O doce seguinte foi a fruta de Vênus, bege claro com listras esbranquiçadas. Foi testado em um classe D que pesava 48 quilos. O efeito gravitacional foi muito mais leve, reduzindo o peso do classe D para cerca de 43 quilos, mas os efeitos secundários foram muito mais extremos. Ajustar-se à atmosfera de Vênus causa um certo impacto brutal no corpo. Isso resultou em uma grave doença de descompressão que matou o classe D em até 6 horas após a autópsia. A morte foi causada por algo parecido com edema cerebral de alta altitude, um inchaço fatal do cérebro em grandes altitudes. Supondo que humanos já foram à Lua e sobreviveram, é razoável supor que a lima lunar, branca e quase uniforme, com algumas marcas escuras como crateras, seja menos perigosa para a saúde do consumidor. Um classe D, que pesava 104,3 quilos, recebeu um desses doces e imediatamente seu peso caiu para 16,6 quilos. A gravidade lunar reduzida lhe deu habilidades físicas excepcionais. Para testar seus limites, pesquisadores o levaram a uma área externa segura. Ele conseguia correr muito rápido e levantar pesos enormes. Em seguida, a Fundação quis testar as habilidades de salto do classe D, e foi aí que tudo deu errado. Ele tomou impulso, pulou e voou para o céu rápido demais para ser parado. Ele atingiu as camadas externas da atmosfera da Terra em velocidade de escape. Agora presume-se que ele esteja morto. Claramente, a gravidade reduzida tem seus riscos únicos, mas o mesmo também é verdade para o aumento da gravidade, do tipo que você esperaria ao consumir geleia joviana. É composto por faixas horizontais laranja e brancas. Existem várias manchas brancas e vermelhas, incluindo uma grande mancha vermelha criada para imitar a principal mancha vermelha, a tempestade eterna que ruge na superfície gasosa de Júpiter. Isso aumentou o peso do classe D de 117,9 quilos para 298 quilos, bem acima de 600 libras. Um peso que normalmente te garantiria um lugar em um reality show sensacionalista. Aqui, o sujeito sentiu uma dor intensa e, ao tentar se mover, sofreu múltiplas fraturas nos braços e nas pernas. Essa experiência foi bem mais desagradável que a do classe D forçado a provar o morango espacial negro como o espaço profundo. Além de ser delicioso, permitiu ao classe D flutuar livremente, completamente livre da opressão da gravidade. Após o incidente do limão lunar, a Fundação aprendeu a lição e fez o teste em ambiente interno, com teto firme. Depois dos 90 minutos, tudo estava bem.
Já o Classe D não teve a mesma sorte. Ele foi forçado a experimentar o planeta X, preto uniforme com um ponto de interrogação branco. Talvez nunca fosse haver uma maneira totalmente segura de testar um doce anômalo que recriaria as condições de um planeta desconhecido. Mas mesmo tendo isso em mente, é seguro dizer que esse incidente foi particularmente desastroso. O sujeito literalmente explodiu em uma rajada de radiação gama concentrada, o extremo mais letal do espectro eletromagnético. 82 pessoas morreram de envenenamento agudo por radiação, enquanto outras 438 precisaram de tratamento médico imediato simplesmente por estarem próximas. Dada a natureza inerte deste SCP, ele recebeu a classe Seguro, com instruções para coletar quaisquer amostras dispersas do SCP-1916 para armazenamento em um depósito do sítio 85. Existe até uma força-tarefa inteira, a Força-Tarefa Móvel C-1964 ou Sizzlers do Slugworth, dedicada a removê-los de circulação. Mas essa história não termina assim. Ao pesquisar arquivos de anomalias, meu amplo conhecimento do mundo anômalo frequentemente me permite fazer novas conexões entre elas. A natureza do SCP-1916 me lembrou bastante outra forma de confeitaria caótica. Isso se mostrou um assunto de grande interesse para a Fundação SCP. Estou falando, é claro, do SCP-261, a máquina de venda automática pandimensional. Esta máquina de venda automática anômala distribui doces, lanches e bebidas de diferentes dimensões com efeitos imprevisíveis. Como disse, você veio pelos arquivos confidenciais de doces interdimensionais. Então vamos examinar alguns dos produtos mais estranhos distribuídos pela SCP-261 que a Fundação documentou. Então, por favor, venha comigo, e você estará em um mundo de pura investigação. No lado leve, há doces como a bomba de especiarias, uma bola de chiclete vermelha com caracteres japoneses na embalagem. Embora a parte bomba do nome seja, felizmente, um exagero, a parte especiarias definitivamente não é. Ela criou um sabor tão intenso e picante que o pesquisador, após decidir experimentar, precisou interromper o experimento para vomitar e tomar antiácidos potentes. Por outro lado, em um aspecto mais legal, existem confeitos anômalos como construa seus próprios robôs de doce. Este é um pequeno saco de balas duras estilo PES, moldadas em várias peças mecânicas. Isso permite juntar peças e formar pequenos robôs funcionais que lutarão entre si ao construir mais de um. A embalagem está em um idioma que ninguém consegue identificar. Os robôs de bala podem ser comidos sem causar efeitos adversos ao consumidor. Apesar de muitos acharem doces demais, sinta-se livre para montar e comer se encontrar algum. Depois, há o profiterole de temperatura reversa, que pode gerar debate sobre onde termina a confeitaria e começa o doce. O que é extremamente estranho sobre esse lanche anômalo é que sua temperatura se torna o inverso de qualquer extremo em que ele é colocado, enquanto parece completamente normal em temperatura ambiente. Se colocado em calor extremo, como no fogo, o profiterole fica extremamente frio, e se colocado no congelador, o profiterole pode pegar fogo. Sobre o sabor, todos que provaram disseram ser bom, mas um pouco velho. Se você é alguém que frequentemente está com muita pressa para sentar e realmente saborear seus lanches, talvez você aprecie. Biscoitos de tiotimalina. Estes são biscoitos embalados individualmente em plástico, que você realmente conseguirá sentir o gosto 3 segundos antes de colocar o biscoito na boca. Para os corajosos e imprudentes, talvez você goste da ideia da tarântula caramelizada. Sim, é exatamente o que parece, uma enorme tarântula com uma envergadura de 33 centímetros cozida em um delicioso caramelo. E essa é uma refeição que você realmente deve saborear, porque pode muito bem ser a sua última base. Pesquisas indicam que a tarântula possui toxinas muito potentes, capazes de ser fatais como a própria aranha que foi ingerida. No lado saudável, há frutas do tear, um pacote com 3 roupas íntimas comestíveis rapidamente confiscadas pelos supervisores do 3, por motivos desconhecidos. Só podemos supor que esses supervisores tiveram ótimas noites. Pouco depois, muitos doces da máquina de venda automática pandimensional se tornam fisicamente impossíveis pelas leis da nossa realidade. Mas são bobos e excêntricos, não assustadores ou perigosos. Um deles é um tipo de biscoito chamado de forma divertida de mordidas sonoras. Biscoitos em forma de palavras onomatopeicas que imitam o som ao serem comidos. Por exemplo, um que diz au au imita o latido de cachorro, enquanto bang pode soar como um tiro. Definitivamente não é uma refeição sem estresse. Falando em tiros, também havia balas de doce com um ponto de exclamação.
Essas balas de 9mm são feitas de bala dura e são inofensivas quando comidas, mas ainda assim podem funcionar perfeitamente como balas normais. Quando atingida por uma dessas balas, a vítima sofre o trauma balístico esperado, junto com um forte gosto e cheiro de hortelã, então pelo menos esse é um prêmio de consolação saboroso. São parecidos com os cartuchos funcionais e comestíveis da Tannhauser Armas Comestíveis, que têm gosto de chocolate com banana. Falando em doces aparentemente inofensivos que podem te causar muito dano, também existe um monte de lesmas, e sim, é exatamente o que parece, um monte literal de lesmas em uma caixa. Similar ao tipo usado para guardar morangos. Essas lesmas ainda possuem algum valor nutricional? Elas possuem níveis muito altos de várias vitaminas essenciais e também de arsênico. Nenhum doce é perfeito, embora sinceramente talvez eu preferisse arriscar com o arsênico. A tartaruga descrita como uma bola de peru frito, contendo uma bola de frango frito, que por sua vez continha uma bola de chocolate. Isso parece que não deveria funcionar, então deixarei o pessoal da classe D testar. Uma mais perturbadora é um frasco de comprimidos de plástico com desenho de uma criança comendo um rato. Se você der um desses comprimidos a um rato, sua carne vai lentamente virar um doce de goma comestível. Então, se você já quis comer um rato, mas se preocupou com as doenças, esse doce interdimensional foi feito para o seu gosto incrivelmente peculiar. Esses próximos não são perigosos como alguns dos outros, mas carregam uma certa qualidade moralmente ambígua. Essas criaturas, metade doce e metade entidade, são os Eat Me, pequenos seres de várias pernas que correm por aí implorando. Mas claro, quando você faz isso enquanto os come, eles gritam de alegria. Ser devorado é a realização do propósito de vida deles, então suponho que você deva ficar feliz por eles nisso. Se tiver dificuldade em ser feliz sozinho, consuma alguns feijões de alegria de gelatina. Emoções sortidas. Elas são exatamente o que o nome sugere, balas de gelatina em várias cores que, dependendo da cor que você comer, podem alterar suas emoções. Em relação às cores, vermelho é alegria, azul é tristeza, rosa é excitação sexual, amarelo é medo, verde é raiva e roxo é ciúme. Qual você escolheria? Conte nos comentários. De uma forma parecida com os nossos queridos robôs de doce, também existem os comandos de doce, semelhantes aos clássicos soldadinhos de brinquedo feitos de bala dura. Ao serem retirados da embalagem, esses soldados lutam entre si de forma autônoma, usando táticas e armamentos avançados. Assim que a batalha termina, todos ficam inertes. A fundação relata que eles têm delicioso sabor de hortelã-pimenta. Muito mais bizarro e assustador é um doce. Rotulado como caramels, como a palavra caramelos sem nenhuma vogal, eles parecem e têm gosto de caramelos normais. Porém, após consumi-los, as pessoas têm dificuldade em falar. Então, no dia seguinte, a pessoa acorda e descobre que seus dentes e língua desapareceram. Talvez não valha a pena só por um pouco de caramelo. Depois, há o doce confissão do Coronel Kron, com um nome tão sinistro quanto seu efeito. Ao comer, você começará a divulgar involuntariamente informações incriminadoras. Quanto mais pedaços do doce consumir, mais informações revelará. Isso levou um pesquisador da fundação a perder prestígio entre colegas após revelar detalhes infelizes de sua vida pessoal. Pelo menos ele ainda tem os dentes e a língua, mas isso ainda é bem leve. Comparados aos doces Sweethearts, estes são semelhantes, mas diametralmente opostos aos clássicos doces Sweethearts. Exceto que as frases neles são mais indicativas de alguém no meio de um divórcio amargo. Frases como "eu bebo para te esquecer" e "você é o motivo da minha ordem de restrição", e isso traz mais do que apenas sentimentos ruins. Cada doce contém uma dose fatal de cianeto. No lado mais inocente tem o Twinkie russo de encaixe. É exatamente o que parece. Um Twinkie que, quando você aperta um Twinkie um pouco menor, é ejetado de dentro dele. Você pode repetir isso 5 vezes para obter 5 Twinkies cada vez menores. Um lanche ideal para quando só 5 Twinkies decrescentes matam sua fome. Mas isso não chega nem perto de ser tão peculiar quanto o scone do filósofo, um doce anômalo onde eles claramente pensaram no nome primeiro, antes de todo o resto se encaixar. Os scones têm um slogan na embalagem que diz: "Bom por mais 30 minutos depois de comer um deles. Você não vai se sentir muito diferente até morrer." Isso porque o scone do filósofo vai te conceder 30 minutos de vida, mesmo após sofrer um ferimento fatal, mesmo que o ferimento devesse ser imediatamente letal. Como levar os 2 canos de uma espingarda, você ficaria surpreso com o que pode conseguir em 30 minutos. Não poderíamos concluir a lista sem revelar isso. Outro doce do Dr. Maravilhástico também foi distribuído pela máquina de vendas pandimensional, as incríveis bolhas explosivas do Dr. Maravilhástico.
Este chiclete anômalo parece inofensivo quando consumido normalmente. Mas se você acabar fazendo uma bola com ele, no segundo em que essa bola estourar, a explosão resultante será suficiente para causar uma concussão em você e em todos ao seu redor. Então, da próxima vez que você encontrar um doce estranho em uma loja, ou for oferecido por um homem simpático de sobretudo no banco do motorista de uma van branca, pare um momento para pensar no que está colocando na boca. Você não sabe de onde ele veio, nem o que acontecerá com você depois. Bites de marshmallow, explosão de chaco da Judy são cereais de arroz sabor chocolate. Esses chamados petiscos saborosos são conhecidos pelo pessoal da Fundação SCP sob a designação SCP-2983. Como o nome sugere, esse cereal matinal anômalo também tem ligações suspeitas com o Doutor Maravilhástico. Pode ser um indivíduo anômalo que distorce a realidade ou uma empresa de fabricação anômala, além de conter marshmallows desidratados em vários formatos. Desde que descobriu o SCP-2983, a Fundação SCP monitora manifestos de caminhões que abastecem supermercados e mercearias na Europa em busca do chaco explosão maravilhástica de bytes de marshmallow da Fundação. Rastreadores da web também são instruídos a monitorar atividades online em busca de qualquer menção ao SCP-2983 ou palavras-chave relacionadas para ajudar a determinar para onde ou de onde os carregamentos estão sendo enviados, além de observar de perto os motoristas de entrega e conversas online. A Fundação tem enviado agentes disfarçados para visitar lojas suspeitas de estocarem o SCP-2983. Esses agentes costumam se passar por membros do setor corporativo ou representantes de garantia de qualidade. Ao descobrir qualquer ponto de venda que possua caixas de Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bites, um agente disfarçado da Fundação alerta uma unidade de recuperação para requisitar essas caixas sob o falso pretexto de um produto. Agentes de Recall notaram que muitos funcionários do varejo que presenciam esse processo geralmente não precisam de amnésticos depois. Isso não é apenas porque eles não representam risco de segurança para a Fundação, mas também porque o trabalho deles no atendimento ao cliente já é torturante o suficiente. Interagir diariamente com o público já é um desafio e não deve ser dificultado pelos efeitos dos amnésticos. Uma vez que quaisquer instâncias do SCP-2983 sejam localizadas e contidas, as caixas recuperadas são então entregues no Site 55, onde são catalogadas e armazenadas junto com outros itens anômalos de baixo risco. No caso de caixas de Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bites atingirem sua data de validade ou se a capacidade de armazenamento do Site 55 estiver cheia com excesso do produto, então a incineração é permitida. Atualmente, a Fundação não conseguiu rastrear o ponto de origem ou a instalação de fabricação que produz o SCP-2983. Armazéns de varejo que recebem o cereal anômalo não esclarecem sua origem. Os funcionários não sabem explicar como o produto chega, é armazenado ou carregado nos caminhões de entrega. Mais perplexos, alguns motoristas dizem não lembrar de ter transportado remessas de Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bites. No entanto, quando chegam às lojas, as caixas misteriosamente aparecem a bordo, prontas para a entrega. Ao serem questionados sobre as remessas não serem marcadas como suspeitas, a maioria dos motoristas disse que não recebe o suficiente para questionar sobre cereal matinal infantil. O produto anômalo em si está contido em caixas decoradas com as imagens típicas associadas à marca Dr. Wondertainment. Além do design familiar e fantasioso, as caixas do SCP-2983 apresentam a imagem de uma figura feminina humanoide. Acredita-se que essa personagem represente Judy, a homônima do cereal Judy's Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bite. Além de ser apenas um mascote, a Fundação SCP considera Judy, ou Judy a língua, uma pessoa de interesse em conexão com o SCP-2983 referida como POI 386.022. Nas caixas do produto, ela aparece com uma língua enorme, olhando para cima e os braços erguidos em direção a um arco com 6 formatos diferentes de marshmallow. Especialistas em simbologia da Fundação SCP analisaram extensivamente a arte nas caixas do SCP-2983. Eles acreditam ter encontrado uma ligação intencional entre os formatos dos marshmallows em Chaco, Wonder Explosion, mordidas de marshmallow e outras anomalias ligadas ao Dr. Wondertainment. De acordo com as descobertas das equipes de pesquisa em simbologia da Fundação, 5 dos 6 formatos diferentes de marshmallow correspondem a diferentes SCPs. Acredita-se que os marshmallows em formato de peixe representam o SCP-5271 humano anômalo com cabeça de peixe, embora não possua outras propriedades anômalas.
Ele possui uma tatuagem que diz o seguinte: Senhor Peixe, dos Pequenos Senhores. Registrados pelo Dr. Maravilha, os Pequenos Senhores parecem ser um grupo conectado de anomalias humanoides produzidas pelo próprio Maravilha ou pela empresa. O SCP-2983 também apresenta marshmallows em forma de lua crescente, que se acredita estarem relacionados ao SCP-917. Essa anomalia é um humanoide masculino idoso que sofre de artrite moderada. Partes do rosto dele podem surgir ou desaparecer totalmente conforme o ciclo lunar. Assim como o já mencionado Senhor Peixe, SCP-917 possui uma tatuagem semelhante, referindo-se a ele como Senhor Lua, e novamente identificando-o como um pequeno senhor criado pelo Dr. Maravilhástico. A inclusão de marshmallows em forma de trompete no cereal anômalo inicialmente deixou especialistas em simbologia da Fundação SCP perplexos. Isso até que, posteriormente, foi descoberto durante os testes que esses marshmallows contêm a maior concentração de minerais de qualquer outro ingrediente no SCP-2983. Essa conexão, somada às frequentes associações dos marshmallows à série Pequenos Senhores, levou a equipe da Fundação a concluir que os trompetes se referiam ao SCP-696. Também conhecido como Senhor Latão, um robô de lata adorado brevemente por membros da Igreja do Deus Quebrado, os marshmallows em formato de caveira eram um pouco mais fáceis de interpretar, sendo considerados ligados ao SCP-1007. Outro dos humanoides anômalos do Dr. Maravilhástico, esse pequeno senhor, conhecido como Senhor Vida e Senhor Morte, possui habilidades anômalas únicas próprias. O SCP-1007 envelhece a uma taxa de 1 ano por minuto. E uma chave SCP-1007-1 pode ser inserida em suas costas para manipular manualmente sua idade. Vários dos marshmallows em forma de doce no SCP-2983 se destacam não apenas pelo seu teor excepcionalmente alto de açúcar, tornando-os o ingrediente mais doce do cereal, mas também por suas formas, que parecem fazer alusão ao SCP-2396. Esta integrante dos Pequenos Senhores Misteriosos, conhecida como Senhorita Docinho, demonstra suas habilidades anômalas ao consumir açúcar. Qualquer homem nas proximidades fugirá dela se ela fizer contato físico direto com um humano adulto do sexo masculino. Nesse período, a vítima entrará em coma diabético, independentemente de histórico ou ausência de diabetes tipo 1 ou 2. SCP-2396 também é capaz de manifestar pequenos doces ao seu redor imediato. E se um humano consumir esses doces, sua fisiologia é completamente reescrita, transformando-o em um pedaço de bala dura. Existe um sexto tipo de marshmallow no 2983, e é provavelmente o mais estranho de todos os ingredientes anômalos do cereal. Não menos importante porque esses marshmallows não têm forma discernível, pois são invisíveis. Isso dificultou que pesquisadores analisassem suas propriedades ou conteúdo nutricional. Também para o Departamento de Simbologia conectá-lo a outros SCPs ligados ao Dr. Wondertainment. A única outra pista é que esse tipo invisível de marshmallow é indicado nas caixas de Chaco Wonder Explosion Marshmallow Bites pelo contorno pontilhado de um círculo, sendo esse o único símbolo correspondente aos marshmallows invisíveis. Alguns pesquisadores concluíram rapidamente que isso estava ligado a uma anomalia ainda não encontrada pela Fundação. Teorias começaram a circular sobre alguma futura criação do Dr. Wondertainment ainda não vista, que fosse de alguma forma circular ou esférica. E que, uma vez que a Fundação contivesse essa nova adição ainda não lançada aos Pequenos Senhores, sua imagem apareceria nas caixas do SCP-2983 e os marshmallows circulares invisíveis se tornariam visíveis. No entanto, por pura coincidência, um pesquisador vasculhando as profundezas dos arquivos da Fundação SCP em busca de anomalias confirmadas relacionadas ao Dr. Wondertainment, acabou encontrando uma que ele acreditava estar conectada a esses marshmallows invisíveis. SCP-2287 é um humanoide sem cabeça atualmente mantido em uma câmara de contenção padrão. Como os demais, ele tem uma etiqueta tatuada parecida dizendo Senhor Sem Cabeça dos Pequenos Senhores, registrada pelo Dr. Wondertainment. O pesquisador logo entendeu que era por isso que havia marshmallows invisíveis no SCP-2983. Eles deveriam ser representações da cabeça desaparecida do SCP-2287. As propriedades anômalas do SCP-2983 vão além de suas ligações com outros SCPs. Por exemplo, muitas informações nutricionais nas caixas do Chaco Wonder Explosion da Judy. As mordidas de marshmallow apresentam níveis consideravelmente altos de nutrientes que normalmente não são encontrados em cereais matinais não anômalos.
testes mostraram que, como informado na embalagem, os marshmallows em formato de peixe possuem muito ômega 3 nutriente geralmente presente apenas na carne de peixe. A caixa também diz que o cereal é rico em vitamina B, embora essa vitamina seja mais comum em carnes suínas e de aves. Esses marshmallows, em forma de caveira, também contêm vitamina D3 e alta concentração de cálcio. Enquanto isso, em contraste com produtos não anômalos semelhantes, o SCP-2983 possui uma contagem de calorias significativamente baixa, assim como baixos níveis de açúcar, gorduras e carboidratos. Esses níveis são tão baixos que entram em conflito com o valor nutricional conhecido de vários ingredientes do cereal na caixa, como ovos, açúcar, chocolate, xarope e amido de milho. O modo como os valores nutricionais desses ingredientes mudaram é desconhecido, mas pesquisadores da Fundação acreditam que um fator anômalo na produção dos marshmallows, Choco Wonder Explosion, pode ser o responsável. Embora isso possa não parecer uma ameaça ao público nem justificar os esforços da Fundação para coletar caixas aparentemente inofensivas de cereal. A contenção do SCP-2983 continua sendo uma prioridade máxima por vários motivos críticos. A Fundação ainda desconhece os efeitos à saúde a longo prazo do consumo prolongado de Marshmallow Bites do Choco Wonder Explosion da Judy. Além disso, os motivos e objetivos exatos do Dr. Wondertainment, seja uma empresa ou um indivíduo, ainda permanecem desconhecidos para a Fundação. Um terceiro motivo explica por que a Fundação quer impedir o acesso dos consumidores a este produto. Ele canta. Quando os pedaços de marshmallow da explosão maravilha de Choco da Judy são colocados em uma tigela contendo pelo menos 227 ml de leite, os marshmallows desidratados no SCP-2983 começam a se mover e emitir vocalizações. Essas anomalias foram observadas nos testes, cantando músicas sobre higiene bucal e sua importância. Os benefícios do exercício regular, do consumo de uma dieta equilibrada e de outras escolhas de estilo de vida geralmente consideradas saudáveis. Assim que a música termina, os marshmallows retornam ao seu estado inerte e não animado, cessando qualquer comportamento anômalo. Embora o SCP-2983 dificilmente represente uma ameaça, ele apresenta um perigo. Se esse produto continuasse disponível e as pessoas vissem isso, haveria risco de expor anomalias ao mundo. Se alguém, inclusive uma criança, vir marshmallows se animando e cantando ao contato com leite, a Fundação SCP pode buscar e apreender o contrabando na casa da testemunha. Amnésticos de cereal devem ser administrados a qualquer pessoa que testemunhar as propriedades anômalas do SCP-2983 para evitar que informações sobre atividades anômalas se tornem públicas. Para observar os efeitos do consumo do SCP-2983, a Fundação recrutou vários voluntários utilizando a história de cobertura de uma pesquisa de mercado. Crianças menores de 12 anos foram convidadas a provar tigelas de Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites. Essas tigelas foram preparadas estrategicamente com menos de 227 ml de leite. O feedback entre os participantes do estudo foi consistente. As crianças afirmaram que SCP-2983 era delicioso, com algumas até descrevendo como o melhor cereal de todos os tempos. Outro teste idêntico foi realizado, mas com adultos no lugar das crianças. O resultado do consumo de SCP-2983 por pessoas com mais de 12 anos é consistente, mas totalmente diferente das reações dos participantes mais jovens. Relata-se que o SCP-2983 tem um sabor semelhante ao de mingau de aveia sem açúcar. Pesquisadores tentam sem sucesso triangular o ponto de origem do SCP-2983 enquanto acompanham tendências e incidentes relacionados. Caixas de marshmallow Choco Wonder Explosion costumam aparecer em supermercados de diversos tamanhos e redes na Europa Ocidental. Isso ocorre sem nenhum padrão discernível, às vezes aparecendo já nas prateleiras, outras vezes nos depósitos e, em outras ocasiões, sendo entregues junto com outros estoques na parte de trás dos caminhões de entrega. No entanto, rastreadores da web da Fundação SCP, procurando por menções ao SCP-2983, conseguiram descobrir uma informação crucial. O cereal anômalo também pode ser comprado online. Dr. Wondertainment possui uma loja virtual, mas o site está inacessível. Através do uso da maioria dos navegadores convencionais, principalmente Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, GX, Safari, Mozilla, Firefox e vários outros navegadores amplamente utilizados, não é possível acessar o site https Wondertainment Redacted.
Especificamente, a página do produto para SCP-2983 pode ser encontrada no endereço sweets.wondertainment.redacted/Shaco-Wonder, a página do produto correspondente aos Marshmallow Bites Explosão Shaco-Wonder da Judy. TM está sob observação da Fundação desde sua descoberta. Não foi possível rastrear os criadores do site ou servidores onde ele possa estar hospedado. No entanto, em 1º de julho de 2002, uma mensagem foi postada no final da página, anunciando um sorteio de um produto desconhecido do Dr. Wondertainment. O anúncio incentivou os usuários a inserir um código das caixas do SCP-2983 para concorrer. A atividade atraiu a atenção da Fundação SCP e caixas do cereal anômalo logo surgiram com códigos promocionais. Cada um desses códigos consistia em 6 caracteres, porém eram compostos principalmente por símbolos e caracteres esotéricos que eram impossíveis de digitar. Esses símbolos, conhecidos como runas Shibboleth comuns, só podiam ser recriados após serem observados diretamente. Isso impediu a Fundação de implantar bots para inserir combinações aleatórias de letras e números. A única forma de participar do sorteio era comprar o máximo de caixas do SCP-2983 para testar seus códigos. A pesquisadora-chefe do projeto, May Waters, ficou responsável por catalogar e inserir os códigos das caixas de cereal. A Fundação não sabia o que era o prêmio da Wondertainment, nem o quão perigoso poderia ser. A equipe de pesquisa do SCP-2983 recebeu um aumento orçamentário de $20 mil. Esse valor foi então aumentado para $100 mil, depois que mais e mais caixas do SCP-2983 começaram a se manifestar em lojas por toda a Alemanha e Áustria. O pesquisador Waters precisou solicitar mais $900 mil ao crescerem as manifestações e surgirem caixas na França, Bélgica e Itália. Aumentos extras precisariam da aprovação do Conselho O5. Contudo, caixas do SCP-2983 estavam se espalhando por grande parte da Europa, incluindo as Ilhas Britânicas e até partes do norte da África. Isso continuou ao longo de 2002 e entrou em 2003. Então, em 18 de fevereiro do ano seguinte, uma mensagem de atualização foi postada na página do vendedor do SCP-2983. Ela explicava que a sede do Dr. Maravilhástico, o Mundo Maravilha, um parque temático extradimensional do tamanho de uma cidade acessado a partir de Boston, Massachusetts, havia expandido seu departamento de doces e consumíveis devido ao aumento da demanda. Isso resultaria em grande influxo dos pedaços de marshmallow explosão de chocolate da Judy e em 3 novas linhas de cereais anômalos. Delícias tropicais frutadas da Judy TM, crocantes de brownie com manteiga de amendoim da Judy TM e mordidas de mel e cereal da Judy TM. O anúncio também prometia códigos adicionais para ganhar prêmios especiais, e se alguém encontrasse todos eles, ganharia um super ultra mega prêmio. Logo, mais cereais cantores anômalos, incluindo novas variações, surgiram pelo mundo. Isso era um possível desastre inédito para a Fundação. Esses produtos anômalos estavam cada vez mais acessíveis aos civis e a Fundação ainda não sabia quais eram os prêmios prometidos. Uma reunião do Conselho O5 foi realizada, na qual eles aprovaram a alocação de mais $120 milhões para o pesquisador Waters e a equipe do SCP-2983. Obter os prêmios anômalos foi considerado uma prioridade extremamente alta, tanto que o SCP-2983 foi reclassificado como uma anomalia classe Keter. Após meses reunindo caixas, inserindo e catalogando códigos inúteis, o pesquisador Waters finalmente obteve um resultado. Ela recebeu um e-mail estranho de uma conta não rastreável ligada ao Dr. Wondertainment, mesmo nunca tendo cadastrado seu e-mail na loja online deles. Ao abrir, ela viu um prêmio surgir de repente em seu colo. Isso ocorreu 4 vezes após inserir códigos e os prêmios foram estes. Um brinquedo antimimético veio com um bilhete. Um brinquedo que você nunca lembra totalmente. Agora pode usá-lo sempre como se fosse a primeira vez. Acredita-se que este objeto anômalo tenha alguma ligação com o SCP-909, um jovem do sexo masculino que sofre de amnésia anterógrada permanente, o que o impede de se lembrar de qualquer informação, a menos que esteja anotada. Ele também é chamado de Senhor Esquecido e é um dos pequenos senhores da Wondertainment. O pesquisador Águas ganhou o segundo prêmio, uma caixa Verdade ou Mentira do Dr. Wondertainment. Contendo um número aparentemente infinito de cartas de curiosidades, especialistas da equipe de pesquisa do SCP-2983 rapidamente identificaram uma conexão entre essas cartas e o SCP-2284.
Um homem cujas propriedades anômalas obrigam qualquer pessoa ao seu redor a acreditar em qualquer afirmação que ele faça. Como nos exemplos anteriores, o SCP-2284 também faz parte da série Pequenos Senhores, conhecido como Senhor Mentira. Ao ganhar o próximo prêmio, o pesquisador Águas recebeu uma batata de plástico que aquecia ao tocar a pele. No entanto, o objeto não causava queimaduras, apesar de atingir temperaturas normalmente perigosas. Uma nota parecia ligar esse prêmio não só a outro pequeno senhor, mas também a um grupo de interesse anômalo diferente. Os pesquisadores já estavam cientes do SCP-644, também conhecido como Senhor Quente, outro humanoide anômalo que pode determinar se uma pessoa tem filhos biológicos e detectar os desejos das crianças. A suposição era de que essa batata quente era uma referência deliberada ao SCP-644, porém, a nota que acompanhava dizia: quando você acha que essa batata acalmou, esse tubérculo quente e cheio de amido vai te surpreender. Ao dizer que ainda não está legal, o final da nota faz uma referência muito clara ao coletivo artístico anômalo Já Estamos Legais? Curiosamente, o Alce foi responsável pela criação do SCP-2635, uma batata vermelha crua que pode matar metade dos membros de uma organização, se ela permanecer em posse deles por um ano inteiro. Qualquer pessoa que possuir o SCP-2635 por mais de um ano também morrerá, daí o seu apelido de batata quente. O quarto prêmio, Mandíbulas Geladas do Chuck Chatter, era um conjunto de dentes de corda que comia qualquer comida de brinquedo em sua embalagem. Isso parecia ser uma referência direta a mais um dos pequenos senhores, Senhor Faminto, ou SCP-913 para a Fundação. O SCP-913 possui uma condição anômala que o faz entrar em um estado de transe e comer qualquer coisa que veja, exceto se receber a média diária de calorias de um humano a cada 2 horas. Após coletar todos os 4 prêmios especiais mencionados no anúncio na página do produto SCP-2983, a pesquisadora Waters recebeu outro e-mail confirmando que ela receberia o prêmio Super Ultra Mega prometido dentro de 3 a 5 dias úteis após o recebimento deste e-mail. A pesquisadora Waters permitiu ser confinada em uma câmara padrão de contenção humanoide e instruiu o pessoal a tratá-la como um humanoide anômalo. Até a chegada do prêmio, o próprio prêmio era um recipiente cilíndrico embrulhado em papel roxo e amarelo. Não havia propriedades meméticas, antimiméticas ou cognito-perigosas, na verdade, nada de anômalo no objeto. Ao abri-lo, o pesquisador Waters encontrou um pôster retratando o grupo musical anômalo Os Pequenos Senhores, com uma mensagem no verso escrita em marcador permanente antes que o pôster pudesse ser neutralizado. Após considerar seguro, a pesquisadora Waters foi autorizada a manter o objeto em seu escritório. Até hoje não houve mais casos de sorteios de prêmios relacionados ao SCP-2983. No verso do pôster havia a mensagem: o espaço aqui não basta para expressar o quanto você significa para mim. Nunca te conheci, mas sinto como se nos conhecêssemos de alguma forma cósmica. Nunca imaginei que alguém comprasse tanto cereal. Sua lealdade à marca é realmente um espetáculo. Concluo que você é um filantropo que entende a situação dos catalisadores de doces. E tem investido muito dinheiro para nos tirar do buraco em que estamos há décadas. Me desculpe se um simples pôster é pouco, um presente meu para você, como eu imagino que pareceria, mas garanto que suas contribuições foram mais do que apenas notadas. May Waters, cofundadora do Departamento de Doces e Consumíveis. Procure seu nome em produtos futuros e espero conhecê-lo pessoalmente. A mensagem foi assinada por Judy a Língua, a mascote que aparece nas caixas do SCP-2983. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-5073 Chocolate Quente Explosivo.